Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rotary Talkcast. O Rotary Talkcast é um podcast, né, para que as pessoas entendam e saibam o que é Rotary, né, e o que o Rotary faz e como ele impacta na sociedade, e não só na sociedade, como no mundo, né, não na nossa cidade, como no mundo. E hoje estou aqui com a presença ilustre, né? Como eu sempre digo, todas as nossas presenças elas são ilustres, grandes personalidades do nosso clube Rotary Santo André Norte. São personalidades da cidade em si, e são personalidades que contribuem sempre com os nossos projetos, né? Então hoje eu estou com uma pessoa muito especial que vai falar sobre um grande programa que nós temos dentro do nosso clube, que é o programa de intercâmbio de jovens, tá? Então eu estou com ele formado em técnico de eletrônica no Pentágono em Santo André, depois se formou em Direito na Faculdade de São Bernardo do Campo, tem 14 anos de história no nosso clube e hoje é o nosso oficial de intercâmbio na gestão 24, no ano rotário 24 e 25, né? Então estou aqui com Fernando Martini. Tudo bem, Fernando? Como vai? Tudo bem, Seja Bruno? bem-vindo ao Muito nosso obrigado. Rotary Talkcast. Muito Agradeço obrigado. muito, sou honrado aí de ter a sua presença aqui conosco, que também já foi presidente do nosso clube, já estou dando um spoiler aqui da nossa conversa. Mas vamos conhecer um pouquinho melhor o Fernando, né? Conta um pouquinho, Fernando. Você é nascido aqui em Santo André? Eu sou nascido em Santo André, por coincidência, eu sou nascido na Vila Luzita. Legal. Né? A minha família foi a segunda família da Vila Luzita. A minha avó foi a primeira professora da Vila Luzita. Que legal. Isso em 1940, alguma coisa assim parecida, né? E Vila Luzita, eu falo, você indo na Avenida São Bernardo, né? Você já cai em São Bernardo também, né? Sim. Então fica aquele anel, né? E minha avó foi a primeira professora. E tem uma coisa interessante sobre ela. Uhum. Poucas pessoas sabem disso, né? O ônibus, antigamente, ele saía do centro de Santo André e até a Vila Pires. Certo. Aí a minha avó fez uma reivindicação com o prefeito para que o ônibus fosse até a Vila Luzita. Olha. E depois de alguns meses ela conseguiu isso daí. Porque meu pai e meu tio estudavam no Américo Brasilense. Sei que é aqui no centro. E sair da Vila Luzita, tinha que ir até a Vila Pires a pé, pegar o ônibus e ir até o Américo Brasilense e voltar. Aí ela fez essa reivindicação. Te dá um resumo, tá? Esse assunto acabou com o governador do estado de São Paulo, porque antigamente a administração era muito diferente. Que legal. E foi nesse sentido. Então, eu tô aqui contente por estar aqui, e quando você me falou da onde eu sou, da Vila Luzita, com muito orgulho. Depois mudamos para Vila Humaitá, e eu moro em São Bernardo hoje há 21 anos. 21 anos, São Bernardo. Exato. Tá, nós vamos chegar aí nessa parte dessa transição, nessa mudança. Vamos sim. E que bom que a família Martini já ajudando a cidade de Santo André já desde cedo, né? Já desde muito cedo aí com a sua avó, né? Com minha avó. Legal. Fernando, me conta um pouquinho dessa transição. Você mencionou que você foi formado em Técnico em eletrônica. Técnico em eletrônica. E como que foi essa transição, né, para a área do direito, né, de advocacia, né? Olha, na verdade, meu pai, ele trabalha nessa área de eletrônica, de mecânica. Trabalhou na Pirelli por mais de 30 anos, aqui perto, né? Sim. E eu sempre acompanhei ele, né? Entendi. E eu te falo uma coisa, meu pai trabalhava e naquele tempo era um tempo difícil de se conseguir as coisas. Eu comecei a acompanhar meu pai quando tinha 9 anos. Legal. Porque meu pai trabalhava na Pirelli e após o expediente ele fazia serviço de reparos em casa, essas coisas. Então eu acompanhava ele para passar fio, para quebrar parede. Legal. Com 9, 10 anos de idade. Hoje já não pode fazer isso, né? Outra época, né, Fernando? É outra época. Mas são essas experiências que deixam você... Que te dá uma referência, te dá uma né? referência do que você pode fazer e aonde você pode chegar. Bom, então eu acompanhei meu pai. Só que daí quando eu já estava mais velho, já com meus 13 anos, falei, não é isso que eu tô... Não é esse meu caminho, não é esse. Mas entrei em eletrônica, fiz... Não vi a hora que acabasse o curso. Acabei o curso, passei. Estudei no Pentágono até, sabe? Sim. Acabou, falei, graças a Deus. Aí prestei Direito, entrei na faculdade. Naquela época também era uma outra... Eu estou falando de 1983, mais ou menos. Em 83 nós tínhamos aqui no Grande ABC
tínhamos uma única faculdade, que era São Bernardo. Certo. Não é como agora, você tem várias Tem faculdades várias de direito. opções, né? Não, era a única. Então você tinha, em São Paulo você tinha umas 3, 4 faculdades, em São Bernardo tinha faculdade e Mogi. O resto não tinha nada. Depois mudou tudo, né? Sim. O tempo que passa, ele é interessante, né? Como você vai amadurecendo, como a cultura, como as coisas elas vão se alterando, né? É uma coisa É a muito evolução interessante, a evolução. da espécie. Exato, da espécie, né? Mas por que esse desejo em direito? Alguma referência que você também tinha na família ou não? Tinha. Eu tinha um tio meu que ele trabalhava nessa área. Eu tive um tio que foi desembargador, tá? Então eu também acompanhava eles. E quando eles iam na minha casa, meu tio sempre ia de terno e gravata. E eu achava aquilo muito elegante, Elegante. bacana. E ele falava bonito, sabe, não sei o que lá. E aonde ele ia, doutor. Né? O O respeito, respeito, né? tudo bem, os tempos era outro, mas você imagina isso há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Então você tinha uma figura assim que colocava respeito. O advogado, o juiz, era uma atitude de respeito. Hoje, obviamente, nós temos o respeito, Sim, claro. mas naquele tempo era o respeito com letras maiúsculas, né? Exatamente. E aí acabei me espelhando neles, saí de eletrônica, entrei no direito. Do direito comecei a fazer, gostei. Entrei no concurso público na Petroquímica União, aqui no Polo Petroquímico. Sei. Trabalhei no RH de lá, Legal. na área de departamento pessoal, RH, folha de pagamento, relacionamento. Adorei o direito trabalhista e Se estou especializou. mais de 30 anos nessa área. Depois de formado, eu fiz a pós em direito também do trabalho, na São Francisco. Legal. E aí tive a chance de fazer 2 cursos no exterior, um na Espanha e um em Cuba. Você acredita? Caramba, Eu que fiz legal. um curso em Cuba, de uma semana. Que legal. Mas foi coisas interessantes que você tem que aprender. Recentemente fiz um curso nos Estados Unidos, né? Tá, Também, mas sempre voltado à dinâmica da área trabalhista. perfeito. Aí você vê os extremos, né? De todo do que é o mundo trabalhista, né? Porque a gente fala muito sobre a CLT, alguns criticam, outros elogiam, mas é o nosso padrão. O nosso padrão, ele puxa um pouco a Itália, a Espanha, que é a nossa raiz trabalhista, né? Exatamente. De Getúlio Vargas, tudo mais. Sim. Tem lados positivos ainda, nós temos que ter, porque nós somos um país em desenvolvimento, tá? Não podemos fazer igual aos Estados Unidos, onde as coisas são mais práticas. São. Você sabe por que isso daí? Por quê? Remuneração. É mais alta lá, né? Lá é mais alta. Então, como é que você vai fazer um livre mercado aqui no Brasil? Você tem que ter condições básicas. Sim. Independente de você advogar para empresários ou para sindicatos, eu já tive o prazer de estar dos dois lados da mesa, o que dá uma experiência incrível. Com certeza. Acho que tem Nossa, que ter, né? é uma coisa incrível, tá? Então você sabe o que o trabalhador pensa e o que o empresário pensa. Perfeito. E aí você tem que ter um equilíbrio, né? Exato. E o Brasil hoje, ele precisa desse equilíbrio ainda. Ele tem que ter uma lei maior para dar uma relação. Mas nada impede, como foi muito bem aprovado em 87, a reforma trabalhista, onde dá uma flexibilidade da CLT um pouco maior. Mas o caminho é esse, é flexibilizando, mas não acabar. Esse é o meu ponto de Sim. vista. Eu como empresário, né? Eu prefiro a contratação PJ, mas ainda algumas pessoas preferem a contratação CLT pela segurança, por essa questão trabalhista. Para mim não me importa, mas realmente é doído pagar essa coisa. Acho que aqui o que mais o empresário reclama é a questão de imposto, né? Da tributação, que é taxada em cima da contratação de um Exato. CLTista. E para a empresa, além de ser custoso, o cara vai embora, você fica na mão, né? Com toda a demanda e tudo mais. Isso se acontece com CLT, com PJ, Agora, se é ao com contrário, tudo. Ao contrário. aí lascou. Lascou. Mas nós temos que trabalhar para um equilíbrio. Eu acho que o Exato, Brasil está também concordo. evoluindo. A reforma trabalhista ajudou, sim, a relação entre trabalho e trabalhador. Entendo que ajudou. Eu entendo que deveria ter mais liberdades ainda, porque o mundo está mudando. Sim. Então não adianta você ficar preso a alguns parâmetros, né? Precisa atualizar, né? Atualizar sempre. Eu tive o prazer, em 87, quando teve a reforma trabalhista, o presidente era o Michel Temer, né?
E o ministro dele, eu tinha uma certa amizade, ele até me mandou um esboço. Então aqui a gente conseguiu fazer um pequeno esboço, sabe, dar algumas ideias. É Mas legal. depois caiu no Congresso Nacional, o Congresso Nacional modificou muito a proposta original, mas a nossa contribuição de um garoto da Vila Luzita, que hoje mora em São Bernardo há 21 anos, está um pouquinho lá também. Legal, Tá? bacana. É. E aí depois do concurso público que você prestou, começou a trabalhar, né, nessa área. Qual foi o momento que você muda para São Bernardo, né? Nascido e criado em Santo André, enraizado daqui. Por que essa mudança para lá? Por conta de trabalho? Foi por conta de qual motivo? Olha, primeira coisa, eu vou voltar um pouquinho. Tá. Por que que um garoto de 22 anos, concursado, 5 anos de Petrobras, que eu estava na Petrobras, Uhum. cheguei pro meu chefe um dia e falei assim, você me manda embora? Ele olhou para mim assim, garoto, você tá louco? Você tem um emprego aqui pro resto da sua vida. Você quer sair daqui? Eu falei, eu quero. Mas por quê? Olha, eu me formei em Direito, eu tô aqui, eu não vou para o jurídico da Petrobras, porque o jurídico da Petrobras já estava terceirizado naquela época. E eu falei, eu estudei, eu sou solteiro, moro com meus pais, é um momento para mim tentar alguma coisa na minha vida. Entendeu? Uhum. Então, eu falei com ele, ele falou, você tem certeza mesmo? Falei, tenho. Você quer sair, você quer que eu te mando você embora quando? Falei, daqui a 6 meses. Ele falou, daqui a 6 meses? Falei, sim. Porque eu preciso de 6 meses para me organizar minha vida, guardar um pouquinho mais de dinheiro para mim entrar na área. E o diretor da Petroquímica, Sr. Walter Valença, me lembro até hoje, primo do Alceu Valença. Olha só, coincidência. Coincidência. Um cara sensacional, falou assim, ô novato, ele me chama de novato. Ok, pensa bem. Aí passou 4 meses, me chamou na sala dele, você quer sair mesmo? Falei, quero. Então tá bom, então em janeiro você sai. Aí eu saí, comecei a advogar com um amigo meu, que na verdade é amigo do meu pai. Quer dizer, que foi um casamento do meu pai, você vê. Uhum. Foi depois presidente da OAB de Santo André, doutor José Sinésio, Sim. gente boa. Comecei com ele. Depois eu tive uma oportunidade para trabalhar em 3 sindicatos de empregados. Sindicato dos técnicos em eletrônica, sindicato da alimentação Tá. e sindicato do asseio e conservação. E eu trabalhei no meio sindical durante praticamente 8 anos. Depois tive uma transformação que eu fui para o patronal. Troquei de lado. Uhum. Mas uma coisa assim, na boa, você vai não é amadurecendo. É chances que aparecem na sua vida. Oportunidades. Né, que você tem que E de aproveitar. vez em quando, eu tinha um amigo que nos deixou rotariano também, mas que ele faleceu devido à Covid. Ele falava o seguinte: mesmo quando você tropeçar, vai para frente, você está evoluindo. É verdade. Né? Entendeu? A Ele gente falava. nunca perde, ou ganha ou aprende, né? Eu aprendi E aí eu fui, isso já vai fazer mais de uns 15 anos, agora eu estou nessa área empresarial, Uhum. dando assessoria, negociação de acordo coletivo, convenção coletiva, dissídio individual, e entrei no Rotary depois, em 2010. Como é que foi? O Rotary te encontrou ou você encontrou o Rotary? Olha, é uma coisa interessante. Eu sempre tive como eu sempre vi o seguinte: toda pessoa tem que ter um empurrãozinho, ou tropicão, ou centropicão, para ir para frente. E quando me falaram sobre o Rotary, eu estava divulgando para uma empresa, para a Ciasul, de Santo André. Conheço. E o presidente da Ciasul era o Prats. Sim. E o Prats era presidente do Camp. Aí eu fui me aprofundando do que era o Camp. E o que o Camp é? O Camp é um projeto excelente do Rotary, desde 76. Já se passaram lá cerca de 20 mil jovens. Com qual objetivo? Primeiro emprego. Então eu pensei assim, poxa, eu tenho que ajudar as pessoas. Como é que você ajuda?
Como você ajuda? Uhum. Dando emprego para elas, Sim. dando uma oportunidade para elas. O Camp é excelente, ele cria oportunidades. Eu já tive o prazer de estar numa empresa em São Bernardo, depois eu vou falar sobre São Bernardo. Tá. E eu conversando lá com uma menina, uma moça falou: eu sou do Camp. Ah, você é do Camp? E São Bernardo também tem um Camp. Eu falei, ela falou: não, eu sou do Camp de Santo André. Eu falei, que legal, tal, que a gente abriu uma filial da empresa em São Bernardo, tava festa. Eu falei, pô, que legal. Eu falei, eu queria levar você um dia lá no Camp para você dar o seu depoimento para os jovens. Olha, eu consegui, tal. Ela falou assim: olha, eu vou, mas eu vou levar o Francisco junto. Eu falei, quem é o Francisco? O Francisco, ele tá aqui? Não, ele tá em Paris. Eu falei, poxa, o Francisco tá em Paris? Então, nós entramos no Camp, ele é um pouco mais velho que eu. Uhum. Hoje, ele é diretor da empresa, da Saint-Gobain, Olha do só. Camp. Ele entrou como aprendiz e virou diretor. Caramba. Naquele dia, ele estava em Paris, representando a filial Brasil. Então, é um exemplo do que é o Camp. Então, Sim. o Camp é uma coisa que é sensacional, você poder ajudar o jovem a ter o primeiro emprego. Você ajudou ele, você não vai precisar dar cesta básica para ele. Você não vai precisar dar o Auxílio Brasil para ele, o Auxílio Família. Você não vai precisar dar nada. Uma pessoa tendo uma formação boa, o Camp dá essa formação também, ela anda, ela vai embora, ela desenvolve. Tá? Eu costumo dizer que o Camp ele não é só um programa de preparação para o primeiro emprego, mas sim para a vida. Né? Porque todo o contexto que tem no pós-contratação do assistencialismo que o Camp oferece no pós é um grande diferencial, né? Sim. E nós tivemos um ex-campista junto com o Thiago Arsuf, né? Que ele comentou que realmente mudou a percepção dele sobre comprometimento, por exemplo. Porque ele entrou meio que descomprometido e lá ele aprendeu valores sobre ter responsabilidade, como se portar numa empresa. E isso o levou a hoje a ser auxiliar administrativo, já passou da fase de aprendiz, tá crescendo dentro da empresa. Então, assim, eu falo que é uma preparação para a vida, né? Porque ele sabe também lidar com... por exemplo, ele comentou que a família tinha um problema sobre educação financeira, porque não sabia conciliar valores dentro de casa e acabava passando alguns perrengues, né? E é algo que ele identificou, né, através do Camp, essa oportunidade, teve o primeiro emprego e o objetivo dele é um dia dar aula sobre educação financeira. Olha que legal. Assim vai. Bom, falando sobre São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, eu morava em Santo André, tá? Infelizmente eu tive uma experiência de um quase assalto, tá? Morava aqui perto. E aqui perto também. Tá. Perto aqui da Vila Humaitá, da Vila América. E aí eu optei por mudar. Quer dizer, fiquei decepcionado. Você passa mais de 20 anos naquela região, onde você tem uma experiência negativa dessa. Falei, eu vou mudar. Mudei para São Bernardo, tá? Não me arrependo. Moro tranquilo, num local bom lá de São Bernardo, tá? E também tem outra. Santo André, São Bernardo, é do lado. São Caetano é do lado. Nós estamos assim numa região assim muito boa. Nós estamos próximos a Santos, nós estamos próximo a São Paulo. O Geraldo Alckmin, vice-presidente, ele veio em São Bernardo alguns anos atrás, ele falou o seguinte: São Bernardo é a esquina do Brasil. Verdade. Por quê? Você está próximo ao aeroporto Congonhas, de Guarulhos e do Porto. Basicamente, todo o poder econômico, onde se decide, paulista também, você está aqui em São Paulo. As principais fábricas eram em São Bernardo. Sim, e nós estamos do lado. Nós estamos aqui a 20 quilômetros, a 15, tirando o trânsito, que nos leva às vezes 40, 50 minutos, uma hora, mas nós somos muito bem em um local bom. Sim, com certeza. E com um custo de vida inferior a São Paulo. E aí estou em São Bernardo. E qual momento que entra uma tal de pessoa de Giovana na sua vida? Foi nessa transição? Foi em Santo André? Foi em São Bernardo? Quando você conheceu a mãe dela? Na verdade, eu conheci a Glauce, que
que é a mãe da Giovana, né? Que ela vai falar daqui a pouquinho para nós sobre Ó, alerta de spoiler, era uma exatamente, surpresa, era uma surpresa. Mas ela surpresa. vai falar sobre a experiência prática dela sobre o intercâmbio. Então, ó, curta, comenta, compartilha já esse episódio, se inscreva no canal, que daqui a pouco a Giovana tá chegando aí pra compartilhar a experiência de intercambista que ela teve. Exato. Bom, nós se conhecemos após a faculdade, eu após a faculdade, e eu praticava esportes, ela também, e acabou dando liga, né? Entendi. E o resultado é a Giovana que tá aí. Dá mais trabalho ou resultado? Olha, Depende da fase, né? olha, eu vou te falar uma coisa, todas as fases dão trabalho, Eu mas tenho por uma- outro lado, dão um resultado maravilhoso. Sim, Isso sim, daí, com isso aí certeza. tranquilo, acho que... Eu tenho uma de 4 que dá muito trabalho, por isso que eu perguntei. Mas é o seguinte, por que... Então você me perguntou por que eu entrei no Rotary. Isso. Como foi esse encontro? Aí você Então, tava eu comentando. falei que foi via Prática, Sul, Certo, tá? Eu perfeito. adorei o projeto. E uma outra coisa também, que eu sempre imaginei o seguinte, que a minha filha, ou filho, né, tá, que fosse, na época eu já tinha a Giovana, Uhum. eu gostaria que ela fizesse o intercâmbio. Porque o intercâmbio do Rotary, ele é top. Ele é top. Para quem não conhece, a gente vai falar um pouquinho mais, mas ele é top. É o intercâmbio mais econômico que nós temos hoje, Legal. tá? E obviamente, dinheiro é dinheiro, né? Uhum. Agora, você tem uma coisa top com preço acessível, por que Sim. que eu vou procurar uma outra coisa? E o mundo hoje, ele é muito rápido. Então, a minha geração, que é um pouquinho mais velha do que a sua, né? Só um pouquinho Só mais um velha, né? pouquinho. Poxa, a gente ia fazer um turismo, a gente ia para Santos, a gente ia para o Rio de Era Janeiro. totalmente inacessível sair do Brasil, né? Exatamente. Hoje em dia, não. E outra coisa, as empresas multinacionais aqui no Brasil, a coisa dinâmica. Então, eu projetei para minha filha fazer o intercâmbio. Então, o que me levou ao Rotary? O projeto Camp e o intercâmbio, Perfeito. tá? Então, foram essas duas coisas. A Giovana era pequenininha, devia ter uns 8 anos mais ou menos na época, quando eu entrei no Rotary. Mas eu já projetei ela fazer o intercâmbio depois, Legal. que eu achava que era uma forma que eu poderia arcar financeiramente e ela ia ter um retorno maravilhoso. Ela teve mesmo. Pois ela vai falar um pouquinho, tá? Tá bom. Não vou falar nada sobre o papai babão agora. Dessa experiência de 14 anos de clube, Fernando, algo que te impactou, que te marcou, algum testemunho, alguma vivência que te emocionou, né? Algo para compartilhar em termos dessa causa que nós temos, de todos os projetos que nós temos. Qual foi algo que mais te impactou, te emocionou aos longos desses 14 anos? O Rotary Clube Santo André é um clube que tem 4 projetos permanentes. Um deles é o fornecimento de fralda para idosos. Nós fornecemos hoje para 80 famílias, tá? É um excelente projeto. O outro, Educando com Visão, onde nós fornecemos óculos. E óculos de primeira qualidade. Sim. Não é óculos ruim, não. É um óculos que eu usaria, você usaria, Sim, sua filha sim. usaria, um óculos de primeira qualidade. O terceiro é o Criança Cidadã, que também atende 80 crianças, dando o contrafluxo do horário de... Da escola. Exatamente, tá? E o Camp? Novamente vou falar sobre o Camp. A cada 6 meses nós temos a formatura do Camp. E eu convido você, não só você, como todos que vão nos assistir, para ver a formatura do Camp. É gratificante. Você chora Sim. na formatura. Porque você vê aqueles jovens que entraram com uma perspectiva, verdes assim, vamos dizer, saem de lá depois de 6 meses com uma outra visão, com uma outra postura. Eu posso dizer para você, não vou falar que 100%, isso infelizmente não é verdade, mas eu posso falar para você que 95% saem de lá já preparados para o mercado de trabalho e com uma consciência interna. Perfeito. Então, é impactante isso daí. Então, a formatura do Camp a cada 6 meses Agora é um é uma ano. coisa.
Agora esse ano mudou, agora vai ser uma vez exato, por por ano. causa dessa Isso. situação toda. É um novo período nosso. É. Segundo, eu fui presidente do Rotary 2019-2020, ano da pandemia. A pandemia, hoje a gente fala da pandemia, ninguém lembra mais direito. Aliás, o povo tem uma mania de esquecer das coisas Rápido, né? Tantas Como se nem coisas tivesse, ruins né? como... mas a pandemia foi uma coisa muito impactante. Mas antes de chegar nesse ponto, como é que foi esse convite para você se tornar presidente? Era algo que você almejava? Era algo que você gostaria? Você já tinha ocupado alguns outros cargos já? Eu tinha sido secretário, tinha sido protocolo. Legal. Eu tinha feito a projeção para ser presidente. Você vai conversando com os amigos do Rotary mais experientes, para depois de 2 anos. Todavia, teve um presidente que ia ser naquele ano, ele teve um problema pessoal. E aí antecipou, ligaram para mim um dia à noite, Fernando, você não topa assumir o Rotary já o ano que vem? Falei, o quê? Eu me preparei e minha filha vai fazer intercâmbio, não sei o que lá. Fernando, poxa, tal, que eu já tinha projetado dela fazer intercâmbio, né? Ela falou assim, não, vamos verificar isso daí. Falei, não, eu topei. Então foi uma coisa meio instantânea, 1 ano antes do que eu tinha feito o planejamento. Entendi. E foi uma experiência incrível. Legal. Incrível. Quem não conhece o Rotary não sabe a força que tem o Rotary. O Rotary, a nível mundial, quando você fala que você é um rotariano, ele abre portas para você no mundo todo. Mundo todo. O Rotary é a única organização que tem um assento na ONU. Sim. O Rotary tem um assento na ONU. Como observador, pode dar opiniões, palpites, o Rotary tem um assento lá. Então você vê, se a ONU reconhece o Rotary, você veja sobre um outro fator muito importante. Você nunca ouviu falar de corrupção no Rotary. O dinheiro que a gente investe no Rotary em projetos sociais, ele chega no fim. Sim. Você nunca ouviu falar. Tá? Talvez já tenham falado ou não. Um parceiro nosso que não é rotariano, mas ajuda muito o Rotary, é o Bill Gates. Sim. Você sabia disso, né? Fundação Bill e Melinda Gates. Exato. Ajuda na poliomielite. Tá. E outros mais também que ajudam no anonimato. O Itaú, né? nos procurou na época da pandemia, né? Eu vou falar sobre isso. Legal. Eu vou falar sobre isso. Alerta de spoiler. Exatamente. E eu vou falar uma coisa sensacional que teve nesse período. Tá? Sensacional. Ainda sobre o Rotary, eu tive o prazer de conhecer o Rotary nos Estados Unidos, em alguns clubes, na África do Sul, em Hong Kong, em Taiwan. Então, o Rotary, ele é muito próximo, muito parecido em todos os lugares do mundo. Legal. O Rotary tem em todos os países democráticos. Então, o Rotary em alguns países que não são democráticos, ele não existe. Tá? Caramba. Hoje em dia é uma pena, mas não temos Rotary na China. Nossa, eu não sabia. Uma informação porque a China não é um país tipicamente democrático, digamos assim. Não quero fazer nenhum contexto. E Taiwan tem Rotary. Entendi. Porque o Taiwan tem eleição, tem tudo. Tal. Não quero adentrar muito nesse próprio detalhe. Apesar que quando eu fui para Taiwan, foi na época da eleição de presidente. Então, o sistema democrático de Taiwan, ele é muito parecido com o do Brasil, de alguns anos atrás. Muito parecido. Tá? Mas foi uma experiência interessante também, de nova cultura, de novo conhecimento. Com certeza. Mas o Rotary tem esse fato. Ele não funciona aonde não existe uma democracia plena. Perfeito. Tá? Estava falando sobre a doação do Banco Itaú, né? Você estava falando. Você estava comentando como é que foi assumir a presidência, que foi de repente. Ela foi de repente. E aí, como é que foi? Aí eu assumi com aquele gás todo, vamos fazer isso, fazer aquilo. O Rotary, você assume a presença no mês de julho. Sim. Né? Assumimos, tranquilo, você faz o projeto e tal. E eu devo imaginar
quanto de projeto, a planejamento, sem esperar que em 2020 pudesse acontecer. Você faz aquele alguma surpresa. planejamento. Aí a minha filha foi fazer intercâmbio em Taiwan em agosto De 2019. de 2019. Ela foi, né? Tranquilo, fazer o intercâmbio. Recebi um intercambista na minha casa também, né? Sim. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daí. E quando chegou, em dezembro já começou a se falar de uma gripe, alguma coisa tal. Em janeiro começou a se falar também. E aí, quando foi praticamente em fevereiro, no carnaval. Dia 14 de março. Em Eu lembro fevereiro, como se fosse março. hoje, foi dia 14 de março. Eu me lembro que foi entre final de fevereiro, começo de março. Porque eu tinha acabado de me mudar. Me mudei no sábado pra domingo, na segunda-feira deu lockdown. Nossa, foi. Então foi no dia 14 de março. E aí? Você fez o seu planejamento, tudo de gestão, não tinha. O dinheiro mais curto devido à situação toda, uma incerteza, né? E o Rotary? O que o Rotary ia fazer? Meu Deus. Né? Aí debateu-se muito, né? E o Rotary não podia ficar omisso. O Rotary tinha que ajudar quem estava passando necessidade. Bom, na época, na minha presidência, a gente fez uma parceria com o Grupo Extra, Mercados Extra. Sei. Então, as pessoas que no mercado podiam doar arroz, feijão, coisa legal. assim, café. E olha, nós fizemos mais de 1.000 cestas básicas. Eu não vou falar que era cesta básica, mas era um bom kit Tá. para mais de 1.000 pessoas. E para onde foi para esses kits? Para os alunos do camp, que necessitavam, Olha só. e para essa família de idosos, dessas 80 famílias de idosos que necessitavam também. Então, isso daí eu com muito orgulho, né? Eu tive na frente, toda quarta-feira eu ia no mercado, ia com 2 carros, abria o porta-mala, era 2 sedãs, colocava. E uma coisa sensacional, tá? A população, quando via o símbolo do Rotary, doava. Porque ela sabia, a população em si, ela sabe que aquela cesta não vai ser desvirtuada, vai chegar no ponto certo, na pessoa que necessita. Sim. Então isso, a marca do Rotary é muito forte. É muito forte. Isso ajuda nos projetos sociais. E aí o Itaú procurou a governadoria, nosso distrito, para fazer a parceria sobre a Covid. O que era a parceria? A parceria era fornecer testes de Covid, principalmente em casas de idosos. Sim. Né? Que era no início No a início, maior exato, taxa de vulnerabilidade. E nisso daí eu tive uma oportunidade. Além de advogado, nos últimos 7 anos eu contribuí com a prefeitura de São Bernardo do Campo. Tá? Eu fui 3 anos secretário adjunto de desenvolvimento econômico para gerar emprego. Legal. E eu acho que nós conseguimos fazer isso de uma forma muito boa. Tá? E depois eu fui para assistência social. E quando estourou a Covid, a pandemia, eu estava na assistência social. Então você estava bem na linha de frente, Tava. né? Eu era presidente do Rotary, estava na assistência social de São Bernardo do Campo. Nossa. São Bernardo do Campo foi a primeira cidade do Brasil a assinar um convênio com o Rotary para fazer testes de Covid nas casas de repouso. Que legal. Como que era essa parceria? O Rotary, via Itaú, fornecia os testes, né? E a prefeitura, através da Secretaria da Saúde, ela dava a mão de obra, que era enfermeiros. Sim. Aí nós íamos, e não ia muita gente não, até devido à exposição. E você estava indo num local de pessoas alta taxa de risco, né? Aí e nós íamos, eu e mais uma pessoa, 2, nós íamos até lá, com a equipe médica da prefeitura, fazíamos o teste, né? E fizemos isso em São Bernardo. A segunda cidade foi Santo André. Legal. Tá? Que a gente fez São Bernardo, o piloto foi sensacional. E essa parceria do Itaú foi com o distrito ou foi com o Rotary Internacional? Ou foi com o clube? Não,
Foi com o distrito, foi com o distrito 4420. Ah, Tá? perfeito. Na verdade foi com o Rotary Brasil, mas o Rotary Brasil, o distrito mais forte é o 4420. Sim. E aí, por coincidência, o presidente do distrito 4420 era um andreense e médico. Então, Uhum. ajudou mais ainda, né? Tá. A gente fez essa parceria sensacional. Isso daí foi. Você perguntou duas coisas que me comoveram: a formatura do camp e essa parceria que nós fizemos. E Legal. ainda sobre a pandemia, mudou os projetos todos, né? Nós também conseguimos, assim, no Rotary, assim, a nível da região do Grande ABC, arrecadar muitos alimentos. E Caramba. entregamos alimentos para quem realmente necessitava, sabe? Sim. Isso foi muito bacana, muito Imagino que sim. emotivo, sabe? Você poder Contribuir. contribuir dessa forma. Isso não tem preço, É, sabe? se você comentou que a marca ela é muito forte, realmente ela é muito forte, mas acho que para as grandes instituições, para poder público, eu acredito que ela seja muito forte, mas para quem está na ponta recebendo, não é tão forte, não é tão porque nem todos associam os projetos à marca ao Rotary, por exemplo, no Camp, né? E essas famílias talvez nem saibam que foi o Rotary que doou, né? Então o objetivo do podcast é justamente Certo. elas conhecerem que, Olha, ó, tivemos uma participação fundamental é. Adriano, através eu vou dessa. te falar mais. Até uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, tá? Existia um paradigma do Rotary de fazer o bem sem aparecer. É. Justamente fazer o bem sem aparecer. Aí, nos últimos 7 anos para cá, mais ou menos, 7, 8 anos para cá, começou-se a questionar isso. Pessoal, nós temos que aparecer. Uhum. Nós temos que falar, é o Rotary que está ajudando, é o Rotary que está dando óculos, é o Rotary que está fazendo isso. Por quê? Porque para você conseguir o quê? Mais verbas, Mais voluntariado. mais voluntariado, mais verbas. E todo mundo que está no Rotary não ganha um centavo. Sim. Você paga a gasolina do seu carro, o seu almoço, a sua A gente janta. paga para A gente trabalhar. paga para trabalhar, mas tem uma chancela. Sim. Tem uma chancela. Você é um rotariano e conforme for a situação é uma coisa incrível. Vou contar uma coisinha aqui, quebrando um pouco o gelo. Eu, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Eu tive o prazer de ir fazer um passeio para Buenos Aires. Aí fomos de navio, né? Aí tinha o show de tango. Normal, tal, saímos, pegamos o ônibus, fomos até o show de tango, na volta. Na volta, tinha que passar pela alfândega novamente para entrar no navio. Certo. E eu fui com um paletó, um símbolo do Rotary, né? E aquela fila de 200 pessoas para entrar no navio. Aí a Polícia Federal olhou para mim assim: o senhor aí? Eu olhei para trás, olhei para trás. Não, o senhor mesmo. Falei: caramba, o que está acontecendo? Pra cá, vem cá. O que eu fiz? Na hora passa um frio na barriga, né? O que eu fiz? Né? Aí, vem cá. Cheguei lá na frente, tava eu, minha esposa, minha filha, chegamos lá na frente. Eu sou rotariano aqui de Buenos Aires, eu quero entregar o meu cartãozinho para o senhor. Quando você voltar em Buenos Aires, por favor, vá na reunião do nosso clube, Olha que assim, assim. legal. A gente conversou uns 3 minutos sobre os projetos sociais do Santo André Norte e do Aham. clube de Buenos Aires, né? E a fila parada, todo mundo olhando. Aí ele falou assim, tá, olha, ele falou, olha, a filha tá aí. Eu falei, é verdade. Aí deu o cartão, dei meu cartão, ele deu o cartão. Por favor, pode ir. Quer dizer, eu entrei. Legal. Então, é uma coisa assim, que vem sabe, aparece assim, né? Realmente, eu tenho até uma experiência também minha, né? O avô da Ingrid, minha esposa, ele teve um problema de pneumonia recente. E quando aí eu corri com ele pro hospital lá e eu fui coincidentemente com um PIN, porque tava, às vezes a gente esquece, né, na hora de trocar, chega da reunião, fica na gola, né, e a gente põe a camisa social e tá na gola. E eu cheguei no hospital lá e eu tive um atendimento, assim, mais agilizado. Percebi diferente, as pessoas repararam, não, já passa ele aqui, tal, além da necessidade que ele estava, né.
E aí, todas as vezes que eu ia em consultas com ele, né, eu tinha um atendimento eficaz, né, dentro do SUS. Ele não tem plano de saúde nem nada, né? Então, é um atendimento próprio do SUS. Quando a Ingrid ia, sem o... ela sofria no atendimento, na demora. Às vezes a médica não era muito simpática. Ela falou, não, pelo amor de Deus. E aí o avô dela fala, não, eu quero só que o Adriano venha e venha cumprindo o Rotary, porque é Mas, diferente. mas eu falo o seguinte, tá? É aquilo. Você tem que fazer as coisas do seu coração, fazer as Exato. coisas naturalmente. Em nenhum momento vamos falar assim, dei uma carteirada porque eu sou do Rotary. Não, isso é É, contra os princípios do Rotary. sim, Mas quem está do outro lado sabe o que o Rotary faz, te trata exatamente. você Respeita, né? respeita, trata você E eu diferente. nem fui nessa intenção, É a tanto que mesma coisa. eu nem lembrei que tava na Você gola. imagina você na fila para passar para passar pela Polícia Federal Argentina. O senhor aqui, por favor, para cá. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Até porque a Eu gente olhei para tem. minha filha e falei, o que é que você fez? Você pegou alguma coisa que eu não vi? É, alguma coisa assim. Até porque lá no próprio, na UPA perimetral ali, né? E além disso, tem um projeto da Casa da Esperança, né? Que é Tem. muito A ligado à Casa da relação da Esperança, saúde, né? a Casa da Esperança, projeto sensacional. Ele é ligado ao Santo André, O Santo Andrezão, né? Santo Andrezão, mas é excelente projeto. Né? Muito bom projeto, tá? Assim como nós temos o Camp de São Bernardo também, Que é maravilhoso. que é maravilhoso. O Camp de São André, ele é muito bom, como eu falei, desde 76, mais de 20 mil jovens. O de São Bernardo, ele também é um projeto muito parecido, eu vou falar que é 99% parecido, um projeto sensacional também, que visa o quê? O primeiro emprego. Eu volto a falar, você dando um emprego para a pessoa anda pelas Exato. próprias pernas. E Você é dá isso que a gente liberdade pra precisa. ela, né? Exato. Nesse sentido aí, entendeu? Perfeito. E aí, pós-pandemia, aí como é que foi? Teve toda essa ação, essa mobilização, né? E até o final da sua gestão, porque Sim. você acabou de E aí 1º você de... me permite falar uma coisa. Agora você imagina, os jovens saíram do Brasil, não tinha pandemia. Verdade. Naquela época, a nossa região encaminhou cerca de 40 intercambistas para lá, para o exterior. Eu estou falando nossa região de São Ainda Paulo. mais pra Ásia, Mas a né? nível de Brasil, foram mais de 200. E também recebemos também. Sim. Agora você imagina só, começa a pandemia. Meu Deus, sua filha A longe. minha filha a Em loco, lá ainda 25 horas de avião do lado da do China, lado de onde foi o aonde loco. começou o negócio. Você, meu Deus, o que eu faço? Né? Sim. Aí liguei para ela, falei com o Rotary de lá, falou assim, olha, fique tranquilo que a situação aqui está sob controle. Aqui em Taiwan a situação está assim, nós fechamos o aeroporto. Aliás, Taiwan, quando começou a pandemia, fechou o aeroporto. Uhum. Então ninguém entrava, nem que eu fosse buscar ela ou ela Não quisesse tinha sair, como, não né? tinha como, tá? E o pessoal daqui levando também. Então foi um momento assim para o intercâmbio complicado, difícil, as famílias muito assim preocupadas, tanto a que encaminhou os filhos e que recebeu os filhos também, né? Sim. Todo mundo lembra disso. E aí vou contar uma coisa interessante. O intercâmbio normalmente começa em agosto e termina em junho ou julho, tá? Tá. Devido à pandemia, o que faz? Já manda o pessoal antes, Uhum. mas não tinha avião, Teve que se estender um pouco não mais. tinha avião, né? E não tinha nem avião para a gente mandar os Sim. intercambistas para lá e nem os nossos voltarem, né? Resultado. Obviamente, né? O Rotary tem um grupo de oficiais de intercâmbio, né? Que eu faço parte. Eu era presidente, mas acompanhava já. E, por coincidência, o filho de um companheiro nosso, que foi oficial de intercâmbio, ele foi chairman, que é Sim. o chefe dos oficiais, o Luiz Carlos Ribeiro. O filho dele fez intercâmbio na Turquia, se me falha a memória. E ele trabalhava na Air France. Hum, Ele era o número 2 da Air France durante a pandemia. legal. Aí, o que nós fizemos? Ligamos para o filho dele. Meu, como é que tá a situação? Olha, não tem avião, tem que esperar. Porque a Air France voa para Taiwan, Tá. né? Onde a minha filha estava, né? Bom, resumo. Depois de 2 meses, quando chegou em maio, falou assim, olha,
nós estamos com um voo semanal para Taiwan. Olha. Ele sai do Brasil, vai para a Holanda, que é pela KLM, e vai para Taiwan e vice-versa. Resultado, um ex-intercambista, você veja bem, Uhum. o ex-intercambista, filho de um rotariano, né? Fizemos um projeto, colocamos no avião, acho que cerca de 20 e poucos jovens que estavam em Taiwan, mais de 20 jovens estavam em Taiwan, de vários distritos, do Nordeste, do Norte, do Sul, conseguimos colocar todos no mesmo avião. Voltaram, chegaram em São Paulo. Aí de São Paulo, né, cada um conseguiu ir pro seu lado. Mas você vê, e detalhe, Caramba. a Air France não cobrou um centavo a mais. Que legal. Não cobrou um centavo a mais. Tinha a passagem de retorno, conseguiu o encaixe, foi difícil colocar os jovens, todos os jovens naquele voo, não cobrou um centavo a mais. Que legal. Novamente eu falo, veja o que é a força do Poder do Rotary. Rotary, né? Exato. E nossos jovens que estavam aqui, aí quando começou a ter esses voos, eles foram embora antes, né? Tá. Então o intercâmbio, que normalmente ele é de agosto até junho, julho, esse ano foi de agosto até maio, em média, devido à pandemia, né? Legal. Mas Aproveitando é esse gancho, como é que funciona o programa de intercâmbio, Fernando? Como que um jovem de 15 anos ele se inscreve? Por onde ele se inscreve? Como que ele escolhe o país que ele vai? boas perguntas. Ele... Olha, Quero saber. as pessoas têm uma visão um pouco errada do que é o projeto de intercâmbio do Rotary, tá? Tá. Porque as pessoas veem muito essas agências. Ah, eu vou mandar meu filho para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Bélgica, para o Japão. Aí vai lá na agência, faz uma parceria. Essa agência de intercâmbio tem parceria com alguém do outro país. Normalmente também tem um acolhimento de famílias lá, Uhum. porque para ficar um pouco mais para ficar um pouco menos caro. Tá. Vamos falar menos caro, Tá. tá? Lembra que eu falei no começo da nossa conversa que eu entrei do Rotary, um dos motivos era encaminhar minha filha para o Sim. intercâmbio e que era o melhor intercâmbio top e o valor Mais acessível. mais acessível. O intercâmbio hoje custa R$16.000, Tá. tá? Mas R$16.000 é mais a passagem aérea, Tá. tá? Mas o jovem, quando está lá, ele recebe uma ajuda de custo. Uhum. Então, em média, ele recebe $100 por mês. Tá. Então, esses 16 mil vira 10 mil. Tá. Porque 6 mil você dá para o Rotary e o Rotary dá para o teu filho que está lá todo mês uma mesada na faixa de 80 até $100, conforme Entendi. o país. Conforme o câmbio que está também, né? Conforme Tá. o câmbio. Tá? Então, quanto custa o intercâmbio do Rotary? Na prática, hoje custa R$10.000. Tá. Aonde você vai conseguir que teu filho estude num país estrangeiro por 11 meses, em uma boa escola, porque o Rotary faz questão de colocar quem vem aqui em boas escolas e quem vai também ter boas Sim. escolas, por R$10.000, com casa, Se você dividir os 10 mil pelos 11 meses, não dá, dá nem R$1.000 não dá por mil mês. reais. Aliás, né? Você acaba economizando, tá? Minha filha que não escute aqui, mas você acaba economizando, tá? Não tem, entendeu? Entendi. Então, o custo é R$16.000, pagar parcelado, e você recebe R$6.000 de volta. Então, o valor efetivo é R$10.000, tá? Que são as taxas do Rotary, a cobertura que o Rotary dá e tudo mais. Normalmente, o início do processo seletivo é em outubro. Tá. As famílias não necessariamente rotarianas, mas tem que ser indicado por um rotariano, tá? Entendi. Então, uma pessoa que está assistindo esse podcast, por exemplo, que não tem uma indicação, ela pode se candidatar. Pode. Tá. Aí nós vamos fazer uma entrevista com ela. Tá. Nós vamos fazer uma entrevista. Por quê? Lembre-se que a gente falou que nossos filhos vão na casa de uma família de lá. E Certo. vice-versa. Então é feita uma triagem. Então você recebe também uma... Recebe. Mas é feita uma triagem de quem está
de quem está enviando e quem está recebendo. É um levantamento financeiro, criminal, tudo, porque você tem que ter. O que Você tá acontece? Você está. dando uma responsabilidade de uma... E você imagina você mandando a sua filha para a Europa, para os Estados Unidos, ou para o Japão, ou para Sim, a Ásia, e vai ficar na casa de quem? exatamente. Então, o Rotary de lá que está te recebendo, ele faz o levantamento de quem vai ficar com o seu filho. E Perfeito. aqui é a mesma coisa, tá? Bom, eu estava falando o seguinte, em outubro é abertas as inscrições, tá? A pessoa vai, faz a inscrição. Normalmente em dezembro tem uma prova. E o que cai na prova? Conhecimentos gerais. Tá. Perguntas assim, amplos, tá? Não só Diversos temas. diversos temas, não só do Brasil, mundial, tudo mais. Essa é uma prova. A outra prova é uma prova de um pouquinho de idioma. Tem que ter um pequeno domínio de. Eu tenho que saber falar inglês fluente? Não. Mas você tem que ter o básico tem ali que ter de o básico. entendimento, Tem né? que ter o básico, né? E a terceira é uma conversa, como nós estamos tendo aqui hoje. Tá. Porque às vezes você pode mandar o jovem para lá, e o jovem chega lá depois de 15 dias, eu quero voltar para casa. É verdade. Né? Já aconteceu? Não. Não. Nunca aconteceu? Não, graças a Deus não. Tá. Porque esse processo é bom. E tem um outro lado também. Que vem... Não, a mãe ou o pai, meu filhinho tá longe de casa há 15 verdade. dias, há 30 dias, eu quero que ele volte antes. Então você faz uma entrevista muito boa, colocando a situação. Tem Tá. regras, Tem então. regras. Eles não podem voltar antes do prazo. Não pode. Tá. Tá. Não pode, tá? Pode, se tiver um fato de força maior, alguma coisa, né? Aí é bem mais um motivo de força maior. Agora, então é feita essa triagem para o jovem e para a família. Pra se preparar Pra se já. preparar. Tem que se preparar. Tá. Porque uma coisa é você mandar seu filho Pra Santos pra ali, Santos, pra passar um final de ou semana. passar um final de mês. semana lá no Nordeste. É, Outra coisa é ficar longe de casa de 10 a 11 meses. em outro país. Em outro ainda. país, em outra língua, em outro costume. Tá? Uhum. Então tem esse processo. Bom, quando você faz a inscrição, quando eu digo assim, o jovem faz a inscrição, é perguntar para ele assim, quais os 3 países você gostaria de ir? Então ele fala, Estados Unidos, Itália e Bélgica, por exemplo. Não quer dizer que necessariamente ele vai para os Estados Unidos, Itália ou Bélgica. Tá. Tá? Não quer dizer. Porque com base nesses países, começa a troca de figurinha. O chairman nosso, que é o responsável pelo intercâmbio, fala assim, olha, eu tenho 40 candidatos, dos 40, 10 querem ir para os Estados Unidos. Então ele vai ligar, vai contatar com os oficiais de intercâmbio dos Estados Unidos, de clubes de lá. Olha, quer fazer uma troca? Eu te mando 10 jovens, você me manda 10 jovens. E ver se tem demanda de lá também, né? Exato. Então, muitas vezes, você não tem demanda daquele país. Entendi. Então, não quer dizer necessariamente que, meu filho fez inscrição nos Estados Unidos, Itália e Bélgica. Olha, não tem vaga para esses. Mas tem vaga na Suíça, tem vaga em Portugal, tem vaga na Colômbia, tem vaga em Taiwan, tem vaga no Japão. Quer dizer, é uma opção. Daí o jovem para falar, não, para esse país eu não quero. Entendi. Então, não existe essa. Estou fazendo intercâmbio do Rotary para obrigatoriamente ir para tal país. Isso não existe. Tá? E tem o segundo item do intercâmbio. Tá? Adriano, imagina o seguinte. Chega um garoto ou uma garota na sua casa, vindo da Europa, dos Estados Unidos ou da Ásia. Tá. Vai ficar na sua casa fazendo intercâmbio. Se ela ficasse 10 meses na sua casa, ela ia pensar o quê? Que a família do Adriano é um espelho da família brasileira. Exato. Tá? Que vai pensar que é um espelho. Aí o Rotary é muito inteligente nisso. Por que inteligente? Porque o Rotary, ele determina que teu filho ou tua filha que vá, fique em 3 famílias de lá. Perfeito. E quem vem, fica em 3 famílias. Porque aí, o jovem que está vindo ou indo, ele vai ter uma visão diferente. Então, o Brasil não é
a família do Adriano, o padrão da família do Adriano, Não reflete o que é o povo ou do brasileiro, Fernando, né? exato. Porque sempre tem uma coisa diferente. Eu fiz tá? essa pergunta pra Melina, né? De como que é esse conflito de culturas e de hábitos, né? Porque Sim. você vai pra uma casa que tem regras diferentes, hábitos diferentes, e aí a gente tem impressão, pelo menos dos vídeos que a gente vê no YouTube, alguma coisa, de que os europeus, principalmente, são mais frios, né? Na receptividade, né? E aí eu perguntei pra ela, é realmente assim? Ela falou, então, num primeiro momento, sim, mas quando te conhecem, eles te abraçam e, tipo, vão com você até o final. Ela falou só que assim, na primeira casa eu tinha uma regra X, na segunda já era diferente, eles já Exato. eram mais acolhedores. Exato. Aí eu falei, É a interessante. mesma coisa. Por exemplo, eu sou palmeirense. Pô, O garoto que tinha veio. que ter um defeito, né, Fernando? Uma virtude, né? Aí é uma questão de conceito. Atualmente é virtude. É, atualmente não posso Já negar. sofremos muito Não no posso negar, passado, a verdade é essa. Mas realmente. atualmente, os últimos anos aí Realmente. é mais alegria. Vamos trocar de assunto, porque o meu não tá muito bem. Mas é o seguinte: o garoto chegou na minha casa, nós demos uma camisa do Palmeiras para ele. Aí ele foi para a segunda família foi mais inteligente. Deu a camisa do Corinthians e levou ele no estádio do Corinthians. Aí já ganhou, já. Aí o menino virou corintiano, entendeu? É, tá Entendeu? certo. Mas é uma, Legal, é uma legal. coisa assim básica, tá? Mas funciona. Uma outra coisa. Você está recebendo um intercambista na sua casa. Você vai tratar ele como se fosse seu filho. Uhum. Ó, café da manhã é das 8 às 9. Ó, a gente almoça da meio-dia a 1. Ou na mesa, todo mundo junto, ou assistindo televisão. Então, cada família tem o seu jeito. Certo. Ó, sábado nós temos como costume comer pizza. Perfeito. Então, você vai levar o garoto. Ah, eu vou no cinema. Você vai pagar o ingresso dele no cinema. Você não pagaria o ingresso para o seu filho? É, É a mesma normal. coisa. Ó, eu vou final de semana pra praia. Vou ficar num hotel, vou ficar numa casa de um amigo. Você leva o intercambista. Você tem que tratar o intercambista como se fosse seu filho. E vice-versa. Legal. Tá? Então, a experiência que nós tivemos, eu recebi em casa um garoto de Taiwan e uma menina de Taiwan também, por coincidência. Mera coincidência, legal. tá? E você vai dando as suas regras, né? E cada família tem as suas regras. Tem um fato interessante, a gente recebeu, acho que uns 8 anos atrás, mais ou menos, uma menina da França. Loirinha, tal, toda delicadinha. Ela estava na casa de um amigo nosso aqui. Deu meia-noite e ela falou: Olha, eu tô sem sono, eu vou sair para passear. Ela falou: Não, aqui é perigoso. Eles moram no bairro Jardim Santo André. Sim. Não, é perigoso. Você não pode sair meia-noite sozinha, assim, sem nada. Não, porque onde eu moro, é normal a gente sair meia-noite para caminhar pelas ruas até meia-noite, 2 horas da manhã, e Deus depois me voltar. livre. Então você vê o choque, né? Você vê, né? Você vê o choque. Agora, você mora onde? Ela mora numa região serrana, entre a França e a Suíça. Ah, Daí eu perguntei, quantas pessoas moram lá? 800 pessoas. Então todo mundo conhece todo mundo. Exatamente. Agora, se É uma imagina, outra realidade. é outra realidade. Então você tem esses choques, né? Teve um garoto também, muito bacana o garoto. Ele veio, deixa eu me lembrar, da Polônia. Da Polônia. Não sei se era da Polônia. Eu acho que era da Polônia, tá? Ele falou: Olha, eu moro numa cidade de 400 habitantes. Nossa. Que a realidade brasileira, ela é bem diferente da realidade de outros países do mundo, Sim. né? Aqui, por exemplo, São Paulo é o tamanho do país. Exato, né? exato. Até maior do que alguns países na Europa, Países Exato. Baixos. São Paulo é a população de Portugal. A grande São Paulo é do Uruguai. Sim. Quer dizer, é outra realidade. Então tem esse choque de culturas e tudo mais. Agora, sobre o intercâmbio. Então é o seguinte, o Adriano quer encaminhar a filha dele para fazer o programa de intercâmbio. O que ele vai fazer? Ele sabe que o custo vai ser R$16 mil, R$16 mil, 6 mil vai voltar para o seu filho. Eu posso parcelar isso como cartão, Pode. boleto? Não, é boleto. Boleto. Tá? Normalmente parcelas em 4 vezes, alguma coisa assim. Tá. Bom, fez a prova. Antes de fazer a prova. Adriano, o senhor tem que arrumar mais 2 famílias para receber o intercambista. Entendi. Entendeu?
Porque lembra que a gente falou que o vai intercambista não vai fazer ficar na sua rodízio. casa só 10 meses ou na minha casa 10, 11 meses? Não. Então fica de 3 a 4 meses em cada família. Faz o Entendi. rodízio. Para conhecer uma realidade um pouco Sim. diferente, né? Então, tem que arrumar. Ah, eu não tenho família para me indicar. Então, infelizmente, você não pode participar do programa. Ah, posso indicar o meu irmão para na família do meu irmão? Pode, mas tem que ser outra família, né? Outra casa, Outras entendeu? regras, outros hábitos. Exato, justamente para não falar que no Brasil só tem palmeirense ou no Brasil só tem corintiano, entendeu? Sim, Estou falando. entendi. Mas isso daí é muito bacana nesse sentido, tá? Então essa é a segunda regra, né? Aí faz a prova. Fez a prova, tem a seleção, conhecimentos gerais, conhecimentos, tem a dinâmica e tem uma terceira prova que é sobre o Rotary, que as crianças, os jovens têm que estudar um pouquinho sobre o Rotary, algumas perguntas básicas. Uhum. Normalmente cai, hein? Toque, hein? Qual que é a única entidade que tem assento na ONU? O Rotary. É fácil. Essa é fácil. Mas então faz a prova, tem uma classificação geral. O que significa EREI? Aí eu quero ver. Exato. Aí tem a classificação, aí vai o primeiro. Quem foi o primeiro que tirou? O primeiro foi o candidato A. Entendi. Olha, você quer escolher. Lembra que eu falei que os países ficam fazendo aquela troca-troca? Sim. Não necessariamente. Por exemplo, se tem 10 pessoas do Brasil que querem ir para os Estados Unidos, Tá. mas só tem 6 dos Estados Unidos que querem vir para o Brasil. Então sobrou 4. Então tem 4 que eu vou ter que arrumar essas 4 vagas em outro país. Pode ser Colômbia, Argentina, Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, Polônia, Tá. Tchecoslováquia, não tem mais na Tchecoslováquia, mas naquela região, né? Ásia, né? Tailândia, Taiwan. Então, chega lá. Quem tirou o primeiro lugar? Ele vai escolher. Olha, eu quero ir para tal país. É por um ranking ali É um ranking e aí vai vendo as vagas que tem. Tá? No caso da minha filha, eu vou deixar ela falar um pouco melhor, que eu vou aproveitar esse bate-papo aqui. Uhum. Nós nunca imaginávamos mandar ela para a Ásia. E acabou indo. E não nos arrependemos. Nem nós, né? Eu acredito que ela também não. Mas isso ela vai falar depois. Então, a regra básica é essa. Você tem que ter 3 famílias. Tá. É feito o levantamento dessas 3 famílias. Financeiro, criminal, tudo. Porque você tem que colocar... Quando você está colocando alguém na sua... Claro. Trazendo alguém de fora ou encaminhando, você tem que saber o que você está fazendo. Tem que ser uma família de boa índole que... Exatamente. A família tem que ter bom senso, tá? E o intercambista tem que ter bom senso também, que, olha, não posso sair de casa meia-noite para andar até as 2 horas da manhã, certo? Então acontece muito disso, né? Então, o processo é nesse sentido. Legal. Tá, até que é mais simples do que eu imaginava. Achei que era mais burocrático. Não. Então, olha a simplicidade que nós temos aqui no nosso projeto. Tem alguns países que não admitem jovens acima de 18 anos. Tá. E nem que façam 18 anos de idade lá. Por exemplo, nos Estados Unidos. O jovem tem que voltar dos Estados Unidos antes de fazer 18 anos. Entendi. Tá? Outros países têm essa regra, outros países são mais flexíveis. Tá. Normalmente, o jovem, quando vai, o recomendável é ele ir no segundo ou no terceiro ano do colegial, né? Que ele faz o terceiro lá, ou se forma lá. Tá. Que é bacana também. Sim. Até para o histórico escolar dele. Com certeza, formado em... Nossa, formado em... Massachusetts. Tá. São coisas incríveis assim, sabe? E do mesmo modo que a gente vê que os jovens saem da nossa região que vai para lá, nós recebemos jovens também de vários locais do mundo. Taiwan, França, Estados Unidos. A gente recebeu uma americana no ano passado, né? Ela era do centro norte-americano. Ela falou assim, eu moro numa fazenda. A cidade próxima da minha fazenda é a 20 quilômetros. Nossa. E quantas pessoas moram na sua região? Na região moram 20 mil pessoas. E o que vocês fazem lá? Plantação. Agricultura pura. Entendi. Então, você estava nos Estados Unidos. Então, você tem uma realidade muito assim, legal, né? muito diferente, tá? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos trazer uma pessoa que realmente
vivenciou essa experiência aqui. A gente já deu um spoiler, né? Mas a gente quer abrir espaço aqui agora para a Giovana para contar, né? Depois desse processo seletivo que ela realizou, como é que foi esse processo seletivo. Então, eu gostaria de chamar a Giovana para entrar aqui e falar com a gente e a gente dá continuidade no nosso episódio aqui do podcast. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e vamos receber agora a Giovana. Estamos aqui agora com a Giovana, filha do... Giovana Martini, filha do Fernando Martini, ex-intercambista. Quantos anos, Giovana? 20 anos. 20 anos. 20 aninhos. Quando que você foi para qual país e quando? Foi pra Taiwan no ano de 2019, fiquei até 2020 e eu tinha somente 15 anos quando eu cheguei lá. Uma coisa que Caramba. quando a gente para e pensa, nem parece que é verdade, né? 15 anos. Sim. Caramba, né? Faz tempo. Posso cortar um pouquinho? Pode. Na verdade é o seguinte, né? A partir de 15 anos, o jovem já pode fazer a inscrição, tá? Nosso objetivo naquele ano, o que que era? Que ela fizesse a prova, para ver como que era a prova, para o outro ano fazer a prova de verdade para ir. No fim, Deus escreve por Certo por linhas tortas. Exatamente. Por quê? Se a gente tivesse deixado mais um ano, ia ter a pandemia e ela não Eu teria não ia. ido. Você vê Verdade. como... Mas aí ela vai contar por que aconteceu isso, né? Exato. Vamos lá. Eu fiz o processo seletivo. Eu comecei o processo seletivo ainda em 2018, né? Então, em outubro de 2018, eu tinha ali... Tinha 14 para 15 anos, exato. E aí eu fiz o processo todo. Eu sempre via, então como ele já falou anteriormente, eu via os intercambistas chegando e indo embora. Os filhos dos outros companheiros chegando e indo embora, né? E eu pensava, não, mas eu não vou querer, não. Eu pensava assim, você acredita? Você não queria, você não Não tinha queria, assim, esse não... desejo. meus olhos não brilhavam. Tá. E eu sempre também, assim como meus pais, né? Sempre gostei muito de esporte, fui federada no vôlei e tudo. Legal. Então, a minha vida era estudar e jogar vôlei. Tá. Jogar vôlei e estudar. E aí chegou o ensino médio. E começaram-se a falar sobre vestibular, sobre um monte de coisa. E eu, meu Deus, tá chegando, eu vou ter que parar de jogar, eu vou ter que começar A cabeça focar. começa a ferver, você não sabe o que você vai Exato. fazer. Que é, inclusive, uma fase, né? Que é justamente essa fase, onde o jovem tem que tomar uma decisão, né? Assim, muitos trocam de escola para poder ir para uma escola que foque mais em vestibular. Já começam a pensar, né? Nossa, o que você vai escolher de curso e tudo mais. E eu só queria jogar vôlei. E aí, o que eu pensei, por que não? Eu acho que o intercâmbio é uma oportunidade boa. Começou, né? Minha cabeça começou a abrir para essas oportunidades, para essas possibilidades. E aí, eu comecei a fazer o processo seletivo. Tá. É um processo seletivo que ele é, sim, demorado. E ele é, sim, muito detalhado. Tá. Né? Mas justamente porque esse processo do Rotary, ele tá lidando com jovens menores de idade. Sim. Então, ali a gente tá lidando de 15 a 19 anos, né? Salvo as exceções dos países que às vezes não aceitam a partir de uma determinada idade. Então, você tá lidando com jovem, com criança praticamente. Por isso, esse processo de muita documentação e tudo mais. Tá. E aí, eu fiz esse processo. No ano que eu fiz, tinham, se não me engano, 70 candidatos para cerca de 50 vagas. E no ano anterior, tinha saído 10 vagas para os Estados Unidos. Que mais uma coisa que muitos jovens e muitos pais cometem, né? Que é, nossa, eu só quero se for para os Estados Unidos. Entendi. Eu só quero se for para o Canadá. Eu só quero se for para a Austrália, enfim. E não é o caso, né? Existem outras possibilidades de intercâmbio de destino que, inclusive, o programa do Rotary é um dos únicos que oferece isso. Sim. Porque se você for em qualquer outra agência, eles vão E outra indicar que para esses países mais... né? Exatamente. E outra que é mais acessível, você às vezes até ir para os Estados Unidos, né? Do que por outros países como Taiwan, por exemplo, que é uma cultura e uma diversidade acho que totalmente diferente. Se não fosse pelo intercâmbio do Rotary, não existiria intercambistas Exatamente. dessa faixa etária, né? Quando você chega, assim, a nível de universidade, você pode aplicar para bolsas de qualquer lugar do mundo. Então, na questão de graduação, tem já uma troca maior. Agora, a nível de ensino médio, se não fosse pelo programa do Rotary, não existiria mesmo. Tá. E aí, pensei, vou para os Estados Unidos, porque lá tem, né, um grande incentivo ao esporte. Já comecei a linkar ali com o meu voleibol. E até que o universo conspirou. E no ano que eu, né, participei do processo seletivo, só tinha uma vaga para os Estados Unidos. E era uma vaga, entre aspas,
entre parênteses, né, pro Alasca. Nossa! Aí eu pensei, não vai ser nessa vida. Eu aqui, que gosto de praia, que Já gosto de calor, imaginou? então ir pro Alasca, nada A a ver. família morava no Iglu. Exatamente. Você vê como é a situação. Lembra que eu falei que nem sempre você consegue trocar todas as vagas de um país com outro país? Sim. Né? Nesse ano, acho que tinham 6 intercambistas que iriam para os Estados Unidos e uma vaga nos Estados Unidos e para o Alasca. Nossa. Então, Pois são é. coisas. Sem Então, condições, mas é o destino também, É né? o destino, É. É o exatamente. destino. Depois de uns anos, vocês vão entender tudo, as coisas começam a se encaixar. Tá. E aí, eu fiquei entre, né? Eu podia escolher Índia, Turquia, México, Japão, Taiwan. Acredito que eram essas. Colômbia. Colômbia. Tá. E aí eu pensei, América Latina tá perto. Posso ir em outras oportunidades. Turquia e Índia, ainda... Agora mais velha, eu ainda quero ir. Mas na época, com 15 anos de idade, a gente preferiu que não. E aí eu fiquei na Ásia, né? Mas entre Japão e Taiwan, eu pensei, Japão tem tsunami. Ásia, Japão tem Terremoto, tsunami. Tem o Godzilla. Exato. Japão tem tsunami e Taiwan só tem terremoto. Foi o meu pensamento na época, assim. Inclusive, esse ano, né, teve Sim. um terremoto de grande escala lá. Mas eu pensei nisso. E aí eu pensei, entre Japão, que já foi o point, né, das gerações anteriores, né? Muitas pessoas iam pra lá pra trabalhar, pra estudar Sim. e tudo mais. Hoje em dia, quando você para e pensa, vamos observar não só a economia, né, mas os negócios, assim, o contexto do mundo, da globalização atual. Tudo se volta pra China. Sim. E aí eu pensei, como é que eu vou passar um ano lá e não aprender mandarim? Isso vai acontecer consecutivamente, né? Como consequência. Então, eu escolhi Taiwan pelo idioma, principalmente, né? E olha que engraçado. Há uns meses atrás, quando eu ainda estava fazendo o processo seletivo, tinha uma garota na época que postava vídeos no YouTube já. Tá. Que depois, ao longo do intercâmbio, eu também comecei a postar. Mas eu assisti os vídeos dela e ela tava fazendo em Taiwan. E eu pensava, que doida. Nunca que eu vou. Nossa, Estados Unidos tá aqui, né? Eu vou pra lá, tenho certeza que eu vou conseguir. Que maluca, uma ilha no meio do nada. E aí, um ano depois, lá estava eu na ilha. No meio do nada. Que Sim. coincidência, né? Porque é uma coisa que você talvez fala, nossa, não, jamais me imaginaria lá. É justamente pra lá que você vai. Exatamente. E aí, como é que foi? Então, em outubro, você falou que demora um pouco por conta da documentação. Em outubro é feito o processo seletivo. Isso. Quando que você embarca? É só agosto do ano que vem? Ou é no mesmo ano? Em agosto, você faz normalmente em outubro / Tá. novembro, ali. Certo. Aí, se me permite, a classificação geral sai em dezembro, janeiro. Exato. Então tá. você já vai pensando, olha, Então, até fazer o processo seletivo, corrigir as provas, fazer Tá. a dinâmica de grupo, você está final de novembro, dezembro. exato. E aí, dezembro, janeiro, é feita a definição dos países. Obviamente, se tiver uma vaga e eu não quero ir em nenhum país, tudo Você bem. não é obrigado Você a não ir. é obrigado a ir, Certo. tá? E aí, normalmente uns 3 meses antes de você ir, você recebe quem é que vai ficar no seu lugar e para onde é que você vai. Tá. Né? E o Rotary, inclusive, trabalha ainda com documentos físicos, muitas vezes. Então, por isso que tem uma demora. Porque o documento precisa literalmente chegar nas mãos do Rotary que vai te receber e vice-versa. Tá. E aí, normalmente, em julho, agosto, você tá embarcando, né? E Ah, volta em julho... junho, outro julho ano. do outro ano. Então, assim, oficialmente são 10 meses de intercâmbio. Eu acabei ficando 11 meses, né? Por conta da questão da pandemia e tudo mais. E assim, você pode encerrar antes? Pode. Mas por isso que toda essa triagem é feita. Sim. E eles querem, de fato, pessoas que estejam dispostas ali, né? Ficar o A ficar, período exato. completo. Porque os benefícios, né? Assim, os frutos dessa experiência são muito enriquecedores. Então, vale muito a pena. Vamos falar disso, então. Como que foi o choque de cultura ao chegar lá? Qual que foi a primeira coisa mais incrível que você viu e mais esquisita também, né? Olha, lá eu sempre tinha um pensamento diário. Que eu pensava, acho que já vi de tudo. Aí eu saía, ia pra escola, ia pra minha rotina mesmo, já tava mais habituado com a minha rotina. E você pensa, na rotina você não vai ver nada de tão diferente. Uhum. Eu via.
Então, eu acho que o primeiro choque cultural foi referente ao clima, porque logo que eu saí, assim, do aeroporto, abriram as portas, assim, e já veio um bafo quente e tudo mais. Eu Calor. pensei, nossa, eu sabia que eu estava numa ilha, mas não imaginei que é um calor diferente lá. Uhum. É mais abafado. E, inclusive, no dia, né, eu tava pensando, eu vou chegar, quem é que vai me receber? Eu tenho uma foto deles e os nomes, mas eu não sei nem se eles falam inglês. Eu não sei como é que Mas vai você ser. falava inglês já? Falava, arranhava bem, mas eu ainda nunca tinha sido exposta a uma situação Um onde de teste fato eu prático, tivesse. né? Exato. Então, sempre fiz curso e tudo mais, eles sempre incentivaram muito em relação a isso. Mas, assim, estar exposta onde ou você fala inglês ou você fala inglês, até então. E aí, eu resolvi passar por essa experiência logo, paralelamente, onde ou eu aprendia mandarim ou eu aprendia mandarim. Porque, caso contrário, eu não conseguiria me comunicar. Sim. Né? Então, com os intercambistas, eu me comunicava em inglês. Aprendi espanhol também no meio do caminho. Mas, com a minha família, era mandarim 100% puro. mandarim. Inclusive, entre eles falavam em taiwanês, que é um dialeto local. Nossa, Então- só pra facilitar ainda a sua vida, né? Exato, exatamente. Tá. Mas no dia eu cheguei e aí eu vi uma placa gigantesca com a minha foto, com o meu nome. Eu acho que sou eu, vou ir até lá, né? E eu tinha ensaiado uma frase que hoje em dia, com a minha experiência, eu sei que é uma frase que só é dita mais na China continental. Uhum. Mas que era prazer em te conhecer, né? E aí eu falava pra minha mãe, prazer em te conhecer. E ela olhava pra minha cara, aham, Como é que fala? vem. Como é que fala prazer de te conhecer em mandarim? 我很高兴认识你. Olha. Eu estou muito feliz em te conhecer. E aí ela falava assim, how, que é bom, ok, sabe? Tipo, vamos logo. E aí, basicamente, tinha o Rotary Club inteiro. Eu fiquei no Rotary Club de Sual, pra me receber. Coincidentemente ou Que não, legal. foi um dia que eles resolveram promover uma viagem do clube deles. Então, eles me buscaram no aeroporto, saíram da minha cidade, foram até Taipei, me buscaram no aeroporto de Taipei e desceram pelo lado oposto da ilha. Então, assim, eu fiquei sem dormir mais de 24 horas. Caramba. Mas foi ótimo porque já tive diversos choques ali nas E primeiras já foi conhecer 24 vários horas. lugares também. Sim, também. Mas eu acho que principalmente foi o clima e comida. Ah, eu ia chegar nesse ponto. Comida. Porque parece que lá nada é doce o suficiente ou salgado o suficiente. Então, eu lembro que eu tava morrendo de calor. Acabei de falar do Uhum. bafo quente, né? Sim. Pois é. Aí, preciso de água. Água. Ah, você quer água? Eu quero água. Aí me deram uma água pelando a água. Nossa. Eu, como assim? Queimei até minha língua. Como assim? Tá 40 graus. Vocês estão tomando água quente. Aí corta pra mim, 4 anos depois. Hoje em dia, quem tem costume de tomar água quente? Eu. Então, assim. Então, Mudou o hábito. e como eu era mais nova, né? Mas por que eles não tomam gelado? Algum motivo específico? É porque na medicina oriental, né, eles acreditam que você tem que sempre manter o seu corpo muito aquecido. E isso é sinônimo de saúde, né? Então, Fato. então lá eles têm aqueles hot springs, né? Assim, eles têm até me esqueci o nome. Que tem muito comum no Japão, tudo, que são aquelas piscinas naturais quentes, de água quente, eles vão muito. Então, quanto mais aquecido você manter o seu corpo, mais saudável você está. Então, independente se tá calor, verão, outono, inverno, enfim, você toma água quente, né? Caramba, Pois é. interessante. Sim. E a comida, como é que era? Muitos vegetais, carne de pato, carne de porco. Carne de pato não necessariamente quente, que também é algo diferente, porque aqui a gente tá acostumado a, né, tudo que é carne, a gente come quente. Sim. Lá não. Então, mais uma frustração que eu tive uma vez em um casamento. Que não me pergunte de quem era, como é que eu fui parar lá, mas eu fui parar em um casamento tradicional taiwanês. E aí chegou um pato inteiro, assim, na mesa. Mas eu acho que ele tava sem a cabeça, por isso que eu não percebi. Pra mim era um frango. Eu já tava meses sem comer um frango. Sim. Aí meu olho olhou aquilo e falei, nossa, é um frango, hoje eu vou me acabar no frango. Quando eu fui colocar no prato, era gelado.
Tá brincando. E era carne de pato, coisa que aqui a gente não costuma comer Sim. tanto, né? Então, assim, o que eu consegui encontrar de semelhança era onde eu focava a minha alimentação. Então, lá tinha muito arroz frito, que sou apaixonada, então eu gostava bastante. Lembra um pouquinho o nosso arroz carreteiro, vai, se for Sim, fazer sim. uma comparação. Arroz com carne de porco, um pouco mais adocicada, coisa que eu não gosto muito, mas era porco. Aqui a gente também come um bacon, né? Sim, Então assim, eu ia o que dava. mais E próximo. tem as comidas que são comidas internacionalizadas, digamos assim. Por Tá. exemplo, qualquer lugar que você vai no mundo, você vai encontrar um restaurante de comida italiana. Sim. Você vai encontrar pizza. Tinha restaurante de comida brasileira? Tinha em Taipei, eu cheguei aí, mas aí é só na capital. Tá, entendi. Mas eu cheguei aí, tinha pão de queijo, tinha açaí, um preço absurdo, mas eu tava com tanta vontade que eu né, proporcionei isso. Tá. E uma curiosidade que eu levei um pote de Toddy, um bem grandão assim, e um Guaraná de 600 ml, que era o que dava pra despachar. Entendi. E aí, ao longo dos meus meses lá, então uma vez por semana eu fazia meu leite com Toddy pra tomar. Assim. Aí teve um dia no meio do intercâmbio que eu falei, é hoje que eu tô com tanta saudade que eu vou acabar com esse Guaraná. Aí abri o Guaraná e tomei tudo. Então, assim, são pequenos macetes, assim, né, que você vai desenvolvendo pra conseguir lidar com a saudade, com a adaptação, né? Exato. Porque até se perguntar sobre adaptação, porque você falou da questão da comida, que você se apegar mais àquilo que se aproximava do que você comia aqui. Sim. Mas quando você vai pra uma família, eles não fazem um almoço coletivo e você tem que comer aquilo que eles fazem. E aí? E a pimenta que eles colocam? É muito apimentada? É bem apimentado. Uma das primeiras coisas que eu aprendi a falar lá era que eu não queria nada apimentado. Mas eles faziam alguma coisa à parte pra você ou Aí não? depende da família, Entendi. né? Então, tem famílias que você vai conseguir criar uma conexão maior. Eu considero que eu me dei bem com as 3 famílias que eu passei. E tem outras famílias que, até por questão de rotina do dia a dia, você não consegue criar tanta proximidade. Então, das 3 famílias que eu passei, eu me conectei mais com a primeira e com a terceira. Tá. A terceira, a mãe era tão engajada que ela até tentava reproduzir feijoada pra poder me integrar, pra que eu me legal. sentisse bem. Ah, A primeira família, ela cozinhava aquilo que ela ia percebendo que eu ia gostando, ela sempre mantinha pra mim, não quero nada apimentado. Ela deixava um Entendi. pouquinho sem pimenta. A segunda era uma família no centro da cidade, então eu morei em 2 casas e um apartamento. Essa família, a segunda família, era do apartamento, então era no centro da cidade. Foi ótimo questão de localização, foi uma das épocas do intercâmbio que eu mais desenvolvi questão de autonomia, porque eles não paravam em casa. Então, eu tinha um apartamento praticamente pra mim, entendi. dividia com o irmão. Eu tinha que ir pra escola, tinha os meus afazeres, tinha que acordar, tudo bonitinho. Uhum. E não tinha ninguém pra estar ali dando aquele suporte maior. A primeira e terceira família já era um pouco mais parecida com a minha família daqui, inclusive, Entendi. no sentido de assim, não, eu vou ir com você até tal lugar. Pelo menos algumas vezes. Depois você aprende aí sozinha, mas eu vou te acompanhar, eu vou te levar, eu vou te mostrar. A segunda eu já tive bastante autonomia. E aí me conectei com eles, mas não tanto quanto as outras. Sim. Então eles, por exemplo, eles não cozinhavam nada à parte pra mim. Mas eles me davam dinheiro a mais, além da mesada que eu recebia, já que ela não vai conseguir comer a nossa comida, eu vou dar um dinheiro pra ela poder sair pela cidade e comer o que ela quiser. Tá, Então, mais uma vez, sendo nas 3 famílias, fui tratada como filha. perfeito. Não posso dizer o contrário. Sim. Mas você vê como é interessante, Adriano. Por que a importância das 3 famílias? Pra justamente não ter. Se ela ficar só na segunda, fala, nossa, pra te Taiwan. Não, daí- eles me Exatamente. dão dinheiro, dão um dinheirinho a mais Pô, pra ela mim nem comer no cozinhou. restaurante, nem cozinhou. Uhum. Então você vê como é a importância. E no Brasil, a mesma coisa, Sim. tá? Então é muito importante que daí o jovem, quando faz o intercâmbio, ele tem uma visão mais ampla. Não só de uma família, e sim das 3 famílias. Aí ele tem um conceito do que é a vida aqui no Brasil, né? Uhum. É. E lá a mesma coisa. Uma grande diferença é que eu passei os 4 primeiros meses nessa primeira família. E eles falavam entre eles e eu não entendia o que eles falavam entre eles. Mas, quando eles falavam comigo, eu entendia. Então, na minha cabeça, eles falam muito rápido entre eles, é por isso que eu não entendo.
né? Entendi. Na escola, desenvolvendo mandarim, fui muito sortuda. Eu ia perguntar sobre esse choque de escola também, né? Vou te contar. Com relacionamento, novos amigos, Aham, vou a te contar, estrangeira. Mas, e aí, eu tava na primeira família, eu tinha... Falando sobre o mandarim, pra você ter uma noção, essa primeira família me deu um tratamento tão literalmente como filha, que na primeira semana a mãe saiu comigo, foi pra uma livraria lá da cidade e comprou diversos livros de criança. Você concorda que eu não sei falar o idioma, eu não sei comer, eu não sei Olha que como atravessar a inteligente. rua lá. Eu não Sim. sabia fazer nada. Eu não sabia nada. Tanto que eu ia atravessar a rua lá, eu apertava a mão dela assim. Tanto que era motivo, até hoje é motivo de piada. Quando ela me liga, ela sempre fala Porque disso. lá o fluxo é intenso, né? É, completamente diferente o trânsito de lá. Então eu era uma bebê, né? Sim. E aí Literalmente. E ela olha que legal. comprou Você vê, tudo. né? Então, assim, eu tenho que ensinar ela a alfabetização. E aí, falando sobre essas diferenças, né, entre as famílias, o que acontece? Eu ouvia eles falando entre eles, não entendia. Pensei, eles falam muito rapidamente entre eles, por isso que eu não entendo. Ok. Enquanto isso, meu desenvolvimento com o mandarim rolando. Mudei de família, fui pra segunda família. E aí, nos momentos, né, de final de semana e tudo mais, que eles já estavam mais parados em casa, eu comecei a ver que eu entendia tudo que eles estavam falando já. Entendia muitas palavras. E aí eu parei pra pensar, por que eles eu entendo e a outra família eu não entendia? Aí eu perguntei pra esse meu segundo pai, né, que todo mundo vira pai e mãe, depois que você Sim, volta, sim, às sim, vezes sim. eu tenho que falar, o pai de Taiwan, o pai É. daqui do Brasil. E aí ele falou, porque a sua primeira família, eles falam taiwanês. E nós falamos mandarim, dentro e fora de casa. Aí, mais uma vez, a importância de trocar de família. Porque eu não saberia que aquilo ali era taiwanês. Pra mim, ia ser Entendi. final do intercâmbio, eu não ia estar entendendo ainda o que eles estavam falando entre eles. Caramba, entendeu? que interessante, Pois né? é. Quando você vai pra primeira família, você vai pra uma escola. Vai. E depois, quando você vai pra segunda, você troca de escola de Não, novo ou não? você mantém a na mesma mesma escola. Não, é sempre na mesma escola. Isso. Então, se você for receber um intercambista na sua casa, Você tem que ter as você famílias tem que ter as próximas, famílias então. próximas que têm estrutura, né? Não Tá. adianta você pegar uma família em Santos, uma em porque São Caetano, uma em Santo André. Exato. Né? Então você tem que pegar. De São Caetano vai lá, mas Porque a senão família teria tem que 3 ter o adaptações, né? compromisso de levar a criança, de levar o jovem até a escola, entendeu? Exato. Tá. Então você sempre pega da mesma região, da mesma bairro, ou bairro não necessariamente, mas que tenha condições de levar, entendeu? Tá, Então isso é entendi. fundamental. Por quê? Porque quando você termina o ano, o ano aqui no Brasil, você leva um certificado do Brasil para o país de origem delas e vice-versa, e os países aceitam. Você tem que Como você validar tivesse- o seu ano escolar. Exatamente. Entendi. Entendeu? Exato. Então tem que ser na mesma escola. E isso Tá. é inclusive uma dúvida muito frequente. Mas eu vou perder um ano do ensino Um ano médio? letivo, né? Não. Você vai poder validar ele. Né? Tá. E aí, dependendo da burocracia de cada país, vai ter algum documento específico ou não. Sim. Mas, por exemplo, em Taiwan foi um processo bem tranquilo. E aí, uma característica específica, né, para as pessoas que escolhem Taiwan, é que eles costumam colocar os intercambistas em escolas vocacionais, né, em escolas técnicas, vamos dizer assim. Então, a que eu fui parar, e aí sim, porque eu tenho a responsabilidade de escolher o país. Agora, a família que eu vou cair, a cidade que eu vou Tem cair, como a escolher. escola que eu vou cair. Os outros intercambistas que vão cair junto comigo, aí você entrega pro destino, né? E uma característica específica é que eles acabam colocando você em escola técnica. Então, a minha era uma escola técnica de turismo. Então, além de mim, tinha uma peruana, uma francesa e uma italiana. E eu, brasileira. Então, aí você já entendeu porque é do inglês, né? Que a gente tinha aqui. Mas você e esses outros intercambistas não ficam na mesma família, Não, são não famílias ficam. diferentes. São famílias Mas diferentes. todos eles estão dentro do projeto do Rotary. Sim, com Tá. certeza. Com certeza. E aí, das três, todas elas caíram em, assim, cursos mais voltados pra gastronomia, pra literalmente botar a mão na massa, né? E fazer comidas, os pratos Sim, principais e tudo mais. E eu fui a única que caí na parte de turismo, de planejamento de turismo. Tá.
Não sabia, mas anos depois tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Sim. Então, assim, foi ótimo, foi ótimo. Eu tinha as visitas, né, as saídas com a escola, com os meus colegas taiwaneses. A gente ia até os aeroportos, conhecia os hotéis, como é que funcionavam os hotéis na capital de Taiwan. Uhum. Então, assim, foi uma experiência muito completa. E aí, obviamente, você tá lá em uma cidade pequena, porque a cidade que eu fiquei foi uma cidade rural, né? Sim. Do lado rural da ilha. Eles também não sabiam falar muito inglês, no máximo uma palavra ou outra. Tá. E são adolescentes também. Então, eu aprendi muito, né? Entendi. Então, em paralelo, eu tinha a minha família me comprando os materiais didáticos para poder ensinar e sentando lá comigo e me ensinando todo dia um pouquinho. E na escola, a escola lá em Taiwan é das 8 da manhã às 4 da tarde, eu tendo uma experiência completa de vivência como se eu fosse outra taiwanesa. Assim, Caramba, que legal. sim. E não encaixou nenhum joguinho de vôlei por lá? Encaixou, nossa, sabe que eu quase fui pra um campeonato, mas aí como eu não era taiwanesa e tudo mais, não tinha no podia regulamento, se eu acabei não indo. inscrever. Ah, Aí eu acabei, né, não indo. Mas também foi um ano específico da minha vida que eu me propus a focar no meu intercâmbio. Então, começam algumas paranoias, né? Tipo, vai mudar a minha alimentação. Você muda completamente. Ou você engorda muito, ou você fica muito mais magro. Duas uma. E aí eu ficava com isso. Não, eu vou manter, né? Vou ir pra academia, eu quero manter e tudo mais. Pensei, quer saber? É um ano da minha vida. Eu vou focar 100% nessa experiência. Então, eu pausei o vôlei. Pausei a dieta, vamos dizer assim, também. vivenciou pra poder mesmo, né? Vou focar nisso daqui. No que essa experiência pode me aprofundar, né? Então, uma das primeiras frases que eu aprendi era: o que é isso? O que significa isso? Então, qualquer lugar que eu ia, o que é isso? O que significa isso? Aí me respondiam, eu não necessariamente entendia, mas eu tava demonstrando o meu interesse, né? Sim. Então, E qual foi a transformação que você teve? Quem foi essa Giovana que voltou de Taiwan pro Brasil num momento também crítico, delicado. né? Delicado, totalmente emocionalmente falando, né? Abalado. E você vivendo uma super experiência Nossa! de contrapartida, o mundo vivendo uma péssima experiência, né? Completamente. Como é que foi esse retorno e qual foi a transformação, o aprendizado que você comentou que você teve lá Legal. nessa experiência de intercâmbio? Legal. Então, como começou a pandemia, eu tava vendo o mundo acabar, né? Taiwan se fechou. Por conta da SARS, em 2003, que eles também passaram. Eles já tinham o comitê próprio para isso. Eles já sabiam como se portar, né? Nesse tipo de situação. Então, eu lembro que a minha restrição era ter que usar máscara se eu fosse para algum transporte público, algo do tipo. Fora isso, nenhuma. Mesmo estando a poucos quilômetros da China. Pra você ter o nível da organização. E lá, de fato, se você não usava, vinha um segurança, aqui a multa pra você pagar. Então, isso é uma Bem mais cultura rigoroso. asiática. Exato, que é bem, bem rígida nessa questão. E aí, agora, casos de família, né? A gente vai começar um caso de família. Por quê? Imagina você, e aí eu falo dos dois lados, né? Você envia um filho, uma filha, tá de um jeito. Eu também, como filha, como filho, estou de um jeito. Aí você volta completamente diferente. Conta cabeça, conta E você tem que caber ali Se vê de novo. Se vê adaptar. E os pais também têm que E se os pais readaptarem. também. Então, assim, você vai com uma cabeça pensando que você já tinha determinado o que pra você é certo e errado, o que você faria, não faria, o que você quer e o que você não quer. E você volta diferente. Então, eu, por exemplo, fui achando que ia escolher direito e seguir os passos dele. Voltei e falei, não, quero comunicação. E aí, Você vê? Fernando falou, como assim? Como assim? Exatamente. Olha que mudança, né? Então, lá, eu voltei, eu tenho orgulho disso. Eu voltei com um dinheirinho no bolso ainda, porque eu soube me organizar com as mesadas que eu recebia. Você lembra que eu falei que daqueles 6 mil reais Isso. transformam em dólar e viram uma Sim. mesada? Isso. Então, você tem uma pessoa na sua casa, né, de fora. Você vai no cinema, você vai pagar o cinema, você vai comprar um sorvete. Acaba nem gastando com muitas coisas. Então, essa mesadinha de 80, 100 dólares é mais para uma diversão mesmo Nossa, dele, e entendeu? super me ajudou. Foi E no o que shopping, tomar um sorvete. Exato. Pra viajar no país que você esteja, enfim. E o que ajudou também, mais um ponto positivo pra Taiwan, que tem o Ano Novo Chinês. E lá eles têm um costume de entregar o hongbao. O que é o hongbao? É o envelope vermelho, né? Vermelho, cor
cor da prosperidade. Então, você que vai fazendo um bom relacionamento e tudo mais, vai cumprindo, né? O jovem, ele pode assistir às reuniões rotárias enquanto ele estiver lá. Então, eu ia, toda semana, meu pai me levava. Né? Então, você vai criando ali um afeto com o seu clube, não Sim. só com as famílias que eu morei, mas com o clube de Sual, com os companheiros do clube de Sim. Sual, Você já se sente entende? pertencente a eles Exatamente. ali, né? Então, eu ganhei muitos rombaus com dinheiro dentro, com envelope vermelho. É uma tradição Exatamente. asiática, entendeu? No Brasil, nós não temos essa não tradição. tem. Ó, já uma boa dica aí pra quem for fazer intercâmbio. Vai pra Vá Taiwan, pra Ásia. crie bons relacionamentos, faça boas amizades. Deixa eu falar uma coisa interessante, falando sobre a Ásia. No Japão, o Rotary tem um conceito A. Quem faz parte do Rotary do Japão? O presidente da Toyota, o presidente da Honda, o imperador. Legal. O imperador. Olha, curiosidades, hein? Então, o Rotary no Japão, ele é voltado mais para uma classe B e A. Uhum. Assim, uma classe B forte e uma Uhum. classe A. No Japão. Na Índia, Taiwan, também tem um aspecto um pouquinho mais assim de fazer parte, quem participa do Rotary é mais classe B e A, entendeu? Uhum. Taiwan um pouquinho C também, mas tem esse aspecto, tá? Então, é uma coisa, você chega no Japão, você fala que você é do Rotary, Já é. nossa, E não só isso, o isso tratamento não é, o tratamento na Argentina meu foi muito bom. No Mas Japão, no Japão, melhor ainda, viu? Sim. Você pode ter certeza disso. mesmo? Você chegou no Japão, eles percebem que você faz parte do Rotary, te jogam um tapete vermelho no chão, tá? isso é bom porque muitas pessoas ficam com receio de escolher vagas da Ásia, né? Ah, eu vou pra Índia, mas olha o exemplo que a gente tem de vídeos da Índia que chegam até nós. Para pra pensar. Você tá ali no seu TikTok e do nada aparece um vídeo de uma comida super estranha da Ásia, enfim. Você pensa, eu nunca que eu vou pra esse lugar, né? Sim. Então, essa é uma E ideia. outra que você comentou sobre a potência econômica que você foi escolher Taiwan, né? Por conta desse crescimento, mas a Índia também tem uma grande potência, tá chegando Exato. a chegar a equiparar aí com a China e tudo mais, né? Exatamente. Então, assim, vou escolher a Ásia, vou parar nesses lugares, que é o que chega até nós através da mídia, né, aqui do Ocidente. Por isso que eu falo, Não. é muito seletivo, né? Porque só chega aquilo que quer chegar. Só chega a parte ruim. É a mesma coisa a gente mostrar do Brasil, só mostra a parte ruim. É Exato. violência, é isso, é aquilo, né? Mas não Exatamente. mostra as partes boas que tem, né? Como São Paulo e Rio de Janeiro, eu vou fazer uma comparação bem besta, né? São Paulo, se você vai pro Rio, você fala que é de São Paulo, fala, nossa, São Paulo é perigoso, né? Todos os cariocas acham que São Paulo é perigoso. Verdade. E aqui a gente acha que no Rio de Janeiro você vai morrer com uma bala perdida. Eu já fui pros dois lados e, tipo, não tem nada a ver. Tipo, Exatamente. só falam as coisas ruins. E acredito que seja assim, não. Quando você vê vídeos na internet, você vai ver um vídeo lá, top 5 curiosidades de Taiwan. Aqui a gente come grilo, aqui a gente é isso. E aí é o que eu falo, pra quem vai pra Taiwan, se prepara. Eu falo isso, inclusive, pros intercambistas que eu auxilio hoje em dia, né? Então, hoje em dia eu dou consultoria, dou aulas de mandarim básico pra Legal. futuros intercambistas que vão pra Você fez Taiwan. parte do Rotex também? Fiz por uns meses, acabei saindo, me afastando por conta da faculdade, tudo rotina. Mas, quem sabe, Legal. né? Estou com portas abertas pra voltar. Mas, enfim, então, se prepare, porque vão virar pra você e falar, você é doida? Você vai comer barata? É um dos primeiros, vai comer cachorro. É isso que chega. Nossa senhora. Né? E aí você vai pra lá e você começa a perceber nada a que ver. não é bem assim, né? Existem coisas diferentes, existem coisas que não estão no que eu acho correto ou não. Existem, como qualquer outro lugar. Uhum. Então, é muito bom, me transformou nessa questão. Legal. De você ir com a cabeça aberta Uhum. e Voltar estar com algo aberto. mais definido. eu acho que a maior lição é estar aberto ao novo, Legal. né? E que outra coisa, pra você saber o que você tem, o que existe no mundo, você precisa ir pra fora. Tá. Então não dá. O que tem ali, né, através daquela janela? Se você nunca sair, nunca botar a cabeça pra fora da janela, você não vai saber. Exatamente. Você não vai ver as perspectivas, né, as vistas que tem ali. E isso está relacionado ao propósito do programa de intercâmbio do Rotary, que é a promoção da paz. Exatamente. Né? A paz, a gente se relacionar com os nossos irmãos, né, de outros países para que a gente possa
ter um bom relacionamento entre as nações, né? Esse é o Que propósito. maneira melhor do que você levar jovens que estão ali na fase de formação Exatamente. para ver que o outro país não é. E que você vai criando relacionamentos. O Marcelo foi no casamento da irmã dele da Bélgica, por exemplo. É isso. Entendeu? É E isso. depois que de muitos anos mantiveram contato. Então, olha o relacionamento que você tem. Já tô me organizando aqui. Convites não faltam pra voltar. Por isso que eu falo, realmente, se dá bem com a sua host family, estar ali, né, de cabeça aberta e criando essa conexão, né? Estar literalmente imerso na cultura. Estar proposto a estar imerso. Porque tem muitos intercambistas também que acabam estando ali, mas eles só estão. Não estão de fato engajados, né? Tipo, estão esperando a data da volta, né? E assim, e às vezes nos primeiros meses pode até ser dessa forma, porque talvez nunca esteve acostumado a ficar longe de casa. Eu, por conta do esporte, volta e meia ia viajar, né, com os times e tudo mais. Mas realmente, pode ser que outros jovens sempre estiveram ali, né? Então, nos primeiros meses isso pode acontecer, mas depois é regra. É regra. Pergunta pra um intercambista quem é que tava feliz em voltar. Ninguém quer voltar. Ninguém, sabe? Porra, tá legal aqui, eu vou ter que voltar pro Brasil. 10 meses é muito pouco, né? Mas posso falar uma coisa? Aí você tem o intercambista que vem para o Brasil, na hora de voltar, mas eu tenho que voltar. Também? É recíproco. recíproco. É recíproco. Porque esse choque de culturas. É tudo novo, né? Conhecimento, tudo novo, entendeu? Então, isso é recíproco. E é isso que é bacana, sabe? Quem tá. Eu tenho que voltar já. E quem tá aqui. Mas eu tenho que voltar mesmo, tá? Nós tivemos um caso agora, recentemente, de um garoto chamado William, sobrinho de um amigo meu, que foi meu aluno de mandarim antes de ir. De mandarim. Legal. Ele tá com uma exceção. Ele terminou o intercâmbio em julho, agora em junho, tá? E a família dele gostou tanto dele lá, que conseguiu um curso de aperfeiçoamento de mandarim na universidade de lá. Caramba. E aí conseguiram uma autorização especial para ele ficar lá até o final do mês de agosto, para fazer esse curso. Que legal. É uma exceção? Agora, tudo isso por quê? Porque o garoto conseguiu o espaço dele. Foi muito bem treinado, né? Diga-se de parte. Foi muito bem treinado. E você vê que é interessante, né? Através do intercâmbio, você tem uma profissão que você também pode atuar, tendo uma renda extra, que é você ensinar outra língua. Através do intercâmbio, eu percebi, enquanto eu estava lá, que eu precisava muito escrever. Como é que você lidou com a saudade, Gi? Como é que você lidou, né, com a sua vida lá? Porque ao mesmo tempo que você tem os outros intercambistas e tem a sua família, você, quando tem uma vida no exterior, acaba se sentindo sozinho também, né? Em muitos momentos. Vai ter, sim, claro. E aí eu comecei a escrever. Aí, quando eu voltei pro Brasil, eu pensei, o que fazer se não escrever? Quero uma profissão que escreva. Comecei na faculdade de jornalismo, né? Aí, depois de um ano de jornalismo, acabei mudando para relações públicas, que é no que eu vou me formar esse ano. Esse ano vai dar certo. Mas, desde então, desde quando eu voltei, eu já comecei a profissionalizar o quê? Os conhecimentos que eu adquiri quando eu estava lá. Entendi. Então, comecei com um aluno de inglês, dando aula de inglês para criança. Aí tinha uns pais de umas amigas minhas que tinham um negócio na China, precisavam fazer negócio com chinês. Vem aqui, vou te explicar como é que funciona. Vou te falar não só sobre o idioma, mas sobre a cultura. E isso acabou, né? Essa prestação de serviço, vamos dizer assim, acabou chegando nos futuros intercambistas. Então, ano passado, auxiliei o William, que é esse caso, o André também, que é um outro. E esse ano estou com 2 Valentinas, que também vão agora para Taiwan no meio do ano. Então, assim, vai chamando, né? E o intercâmbio mostrou muito isso. O poder de você criar conexões e das possibilidades que existem, né? Legal. Então, voltar e poder monetizar, vamos dizer assim, né? Os conhecimentos. Né? Exatamente. Então, é muito gratificante ver eles lá, dando tudo certo, depois das nossas aulas e tudo mais. Eu lembro que, parece que era ontem, eu tava explicando... Quanto tempo para aprender mandarim? Fluentemente, uns bons anos. Fluentemente, uns bons anos. Mas eu voltei com um nível muito bom em 10 meses. Mas eu estudava todo dia. E eu tava ali imersa na cultura. Então, depende muito, né? Quanto que você tem de tempo para poder estudar?
Quanto que você não tem? Você tá estudando no Porque meio de mandarim acho que é outros a língua mais estrangeiros? difícil que Nossa. tem. Ai, gente, nem não é tanto assim. Não é Ah, tanto só assim, porque ela não. sabe. Não é tanto assim, não. Muito fácil. Porque depois que você aprende, vira fácil, né? É. Você fala como se estivesse falando português. E aí, trazendo, né, mais para os dias atuais, surgiu a oportunidade também de pegar a paixão pela escrita Uhum. e consolidar esses conhecimentos que eu costumo dar para os alunos, né, que eu tenho as aulas, em um livro digital. Então, esse ano, Que publiquei o legal. primeiro livro digital. É, E, assim, muito bom, sabe? Você vê que as pecinhas vão encaixando, né? Tem o link desse livro digital? Vou disponibilizar para todos Então já vai vocês. estar aqui na descrição desse vídeo aqui o link digital da Giovana, do livro digital que ela Exatamente. lançou, Exatamente. Chama Então, Manual do Intercâmbio. Manual do Intercâmbio. Exatamente. E lá eu conto os meus relatos pessoais, né? Como é que eu Perfeito. lidei para fazer as amizades com a questão de alimentação. Então, Ó, o que a gente tá perfeito. falando aqui é um spoiler, porque lá eu acabo aprofundando mais. Legal. E também sobre o processo seletivo do Rotary e muito sobre como trabalhar o mental do jovem, né? Uhum. Porque Psicológico, né? Pra ele saber lidar com Exato. Quando você o chega momento lá... que ele vai estar bad, o que você faz pra Isso. lembrar da É. sua casa e tudo E mais. aí eu falo sobre o pré, o durante e o depois. Então, pré-intercâmbio. Estou com receio. Não sei o que vai acontecer. Não sei se eu vou me dar bem com as host families. Enfim, né? Um mundo de possibilidades que vai se abrir. Não sei o que vai acontecer. Como é que eu oriento fazer. Uhum. Durante também, com a questão de saudade, com a questão de escola, com a questão de host family. E no pós, que é justamente essa pergunta que você fez, né? Então, como é que foi essa volta? Porque não é uma volta fácil. Como é que você fala pra um jovem que agora acha que a casa é no mundo, que na verdade a casa é num lugar só? Não dá. Não, agora eu tenho 4 famílias, agora eu tenho 4 casas. Né? Então, realmente, essa readaptação é um processo de choque cultural reverso que a gente chama. Entendi. Faz sentido. Faz. E pretende viajar mais para outros países? Vou agora pra França em 2 semanas. Legal. Vou reencontrar uma amiga do intercâmbio, 2 amigos do intercâmbio, na verdade. Uhum. Então, não vou pagar por hospedagem, pra você ter uma noção, porque a gente vai ficar em casa de vó, casa dela, só. casa de não sei Você tá quem. vendo? Entendeu a Network vantagem? Ainda bem. É um internacional. investimento na É vida. muito legal, Não tem como é falar muito que não. bom. Aqueles 10 mil reais, como são pouco Eu vou, dinheiro. vou despachar meu irmão. Vai, Eu vou despachar vai. meu irmão. Eu vou receber a família. Vale a pena, viu? Você vai economizar bem, viu? Exatamente. Você imagina só, indo na época de Olimpíada pra França. Não vai ter despesa nenhuma. Pela amizade, né? Dá pra despachar a esposa e a filha também? Que maldade. Na verdade, o pai queria ir junto também. Viu? Você pensa que não? Você pensa que não? Eu falo isso, mas depois eu corto essa parte. Mas Não, pretendo legal. assim, você volta, né? Eu tive que dar uma pausa nas viagens por conta da pandemia, né, e tudo mais. E porque também eu voltei com 16 anos. Eu voltei ainda muito jovem, né? Legal. Então, um tempo de maturação aí, mas agora estou andando com as minhas próprias... Eu ia falar com as minhas próprias asas, mas não só com as asas, mas com uma mochila nas costas também. Literalmente, então... Pra levar o Guaraná e o Todd, né? Exato. Isso aí não pode faltar. Pô, gente, a gente deu uma estouradinha no tempo, mas foi muito produtivo, foi muito bacana aqui, realmente, o nosso bate-papo. Tirei muitas dúvidas que eu também não sabia, né, de como funcionava. E eu queria concluir aqui com o Fernando, perguntando, claro, né, você já me respondeu em alguns momentos, mas sua definição de o que é Rotary, na simplicidade. Eu digo que o Rotary é um grupo de amigos que trabalham e pensam para o bem de terceiros. Acho que a definição básica é essa. Perfeito. Você quer fazer alguma coisa para ajudar o terceiro? O Rotary é um excelente caminho. O Rotary, como eu disse no começo do nosso bate-papo, ele tem uma chancela, tem um símbolo de credibilidade. Uhum. E o Rotary tem padrões. Então, dificilmente você vai ter dentro do Rotary uma pessoa de má índole. Uhum. Ela pode até entrar. Mas ela não fica. ela né? não fica. Ela não fica. Ela pode entrar, ficar um período, mas ela não fica, tá? Porque você percebe automaticamente a pessoa é excluída, tá? O Rotary, ele te abre portas, Uhum. te dá oportunidades. Você faz o bem e automaticamente, como os jovens dizem, o universo conspira a seu favor, né?
E assim vai. Adriano, você também faz parte do Rotary, tem família, tem filha, já está pensando lá na frente, tenho certeza disso, Sim. né? Então, são coisas que acontecem de vez em quando. Você tem uma facilidade em um aeroporto ou numa imigração, mas por quê? Né? Como eu volto a falar, mas o que nós fizemos para passar na fila dos vem cá Sim. conversar comigo? Não, na verdade era uma coisa assim, uma coisa básica, né? Ter uma cordialidade. Se um dia você for rotariano e tiver uma dificuldade em algum lugar do mundo, você procure alguém do Rotary que ele tem a obrigação moral de te ajudar. Perfeito. Então você tem uma rede mundial de amigos, tá? Que no Rotary, no fundo, é uma grande família, Sim. né? Então, mas o Rotary é isso, é você dar de si para um terceiro e o retorno vem. É uma consequência. É uma consequência. O retorno divino vem, tenho certeza disso, e o retorno no nosso dia a dia também vem. Sim. E o Tá. quão gratificante é, né? Você chegar, você perguntou de viagens e tudo mais, você chega em cada cidade que você vai, numa praça, você vê engrenagem. É. E aqui você olha para aquilo e fala, eu faço parte disso de alguma maneira. Então Exato. isso é Eu muito represento gratificante. isso, né? Exatamente. E assim, eu definiria a Rotary como mudança. Então eu olho Mudança. pra engrenagem e falo, mudou minha vida. Assim como a gente também, né, fazendo a nossa parte, a gente consegue mudar a de outras pessoas. Legal. Exato. Futura presidente do clube? Tudo tem seu tempo. Eu sempre Futura falo governadora isso. distrital, Eu sempre falo presidente isso. Rotário Internacional. Tem sempre o falo exemplo isso. da Steph hoje, né? No nosso ano Rotário 24-25. Tudo tem sua... Fala muito bem, parabéns. Obrigada, Boa obrigada. oratória, Obrigado. boa disposição, boa. Né? Falou muito bem, vou começar a chamar ela pra vir fazer a gravações dos podcasts. Vou chamar. Caramba, e nem parece. Ai, meu Deus, desculpa. Nem parece. Né? Tal pai, tal filha, né? Mas aqui, Ah, tá bom, tá bom, tá bom. como eu falei, aqui é um bate-papo de amigos. Sim, aqui. com certeza. E aí a conversa flui. Né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Tá. Né? A gente conclui aqui com essa pergunta sobre o que é Rotary. Eu geralmente faço para todos. E gostaria de agradecer o tempo de vocês por compartilhar, né, com esse projeto, que é um projeto novo, né, que a gente está lançando, para que as pessoas conheçam e saibam o que é Rotary. Então, você quer conhecer melhor o que é Rotary? Venha conhecer os nossos projetos, né? Conheça o programa de intercâmbio, você que tem uma filha, um filho, na idade, na faixa de 15, 16 anos, que gostaria de ter a oportunidade de conhecer um outro país, uma outra cultura, uma outra experiência, né? Como a Giovana compartilhou aqui, mudou totalmente a vida dela, veio com uma outra cabeça, aprendeu uma nova língua que hoje ela pode usar esse recurso como para ganhar dinheiro. Então, o intercâmbio te dá vários benefícios, além de outros projetos que nós temos. Então, você que é empresário, empreendedor ou uma pessoa física que gostaria de contribuir com os nossos projetos, no dia 19 de outubro de 2024, às 20h30, no Clube Atlético Aramaçã, a nossa principal fonte de arrecadação para abastecer todos os nossos projetos é a nossa tradicional 22ª Festa Alemã Assuri Corretora 2024. Então participe através do link que está na descrição, o QR Code está aqui na tela também. Patrocine a nossa tradicional Festa Alemã. Você terá uma visibilidade também no dia do evento, através dos telões que tem no Clube Atlético Aramaçã. E também nas nossos canais digitais. Quer participar desse podcast? Invista na Festa Alemã, que você também recebe a oportunidade de estar aqui representando a sua empresa, falando sobre a sua empresa e também divulgar a sua empresa dentro do nosso network, como o Fernando comentou. É muito grande, é muito amplo e a gente tem a possibilidade também de retribuir esse investimento que você fará. E além disso, né, a retribuição maior é que você estará ajudando a sua comunidade, ajudando crianças da nossa comunidade do Tamarotaka a ter ali uma assistência ali no tiro de guerra, né? Ajudando a jovens a terem o seu primeiro emprego, né? A famílias acamadas, com idosos acamados, a terem ali o insumo da fralda sendo doado, além de todos os outros projetos que outros Rotary Clubs também têm em todo o Brasil. Então, quer fazer a diferença dentro da sua comunidade, da sociedade, seguir de exemplo, faça um patrocínio, conheça mais os nossos projetos, conheça a nossa Festa Alemã, o link do vídeo da nossa festa do ano passado está aqui no card,
E aí você acessa e conheça um pouquinho da nossa festa. Uma excelente festa com chopp à vontade, comida típica alemã. Então, participe desse grande evento e venha colaborar conosco. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, pelo tempo de vocês. E depois queremos marcar novamente outras experiências aqui, outros com certeza. intercambistas também para vir aqui. Então, Com só certeza. para terminar, esse ano nós estamos encaminhando 3 meninas para a Ásia, 2 para Taiwan e uma para o Japão. E voltaram agora também 2 intercambistas. Um foi para os Estados Unidos e um para a Itália. Legal. Então, um bate-papo depois com quem está chegando também seria interessante. Seria Tá? legal também alguém... quem nasce em Taiwan é o quê? Taiwanês. Taiwanês. Trazer um taiwanês aqui pra gente Quem conversar, sabe, né? Vai né? vir algum, né? É. Eu acho. Aí a gente traz a Giovana como Ai, tradutora. meu Deus. É verdade. Então é isso, pessoal. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações, que só de compartilhar esse vídeo você já está colaborando conosco para que mais pessoas conheçam o que é Rotary. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais.